rapaziada, estamos aqui, sejam muito bem-vindos ao primeiro Se Tu Diz Podcast Floripa. Né? Meu nome é Felipe Soncini, sou um dos apresentadores e, cara, hoje a gente está trazendo aqui um assunto que a rapaziada vai gostar demais e muita gente vai poder usar e mudar a sua vida. Tiagão, meu parceiraço, o que tu entende da arte da sedução, cara? Tu és um especialista ou já foi um especialista, né? Olha, eu tô fora do mercado há bom tempo, 16 anos aí, e eu acredito que acho que quem pode falar mais sobre isso é o nosso nobre colega Danilo. Eu fiquei 20 anos fora do mercado e tô voltando agora, né? Mas pô, a sedução não é o meu forte não, cara. Nós temos um especialista aqui para poder falar sobre isso daí. Brincadeira aqui com o nosso Danilão, nosso parceiro. A gente trouxe aqui um baita especialista no assunto. O Rafa, seja muito bem-vindo, conhecido como Nerd Sedutor. Um cara que tem vindo mudando a vida de muitas pessoas, né, nos últimos anos. Vocês podem acompanhar ele por N redes sociais aí que ele tem, YouTube, TikTok, Instagram. Rafa, seja muito bem-vindo aí e fica à vontade, o programa é teu. Valeu, rapaziada, obrigado pelo convite, prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês. E conheço o Thiagão aqui há um tempo já. E é isso, vamos trocar essa ideia sobre sedução, essa arte da sedução, né? Aprender sobre sedução. Sedução não é só conquista, paquera, a sedução está envolvida nas relações pessoais entre as pessoas, relações de negócios. Então, quem olha para esse conceito, né? Esse conhecimento da sedução e acha que é uma coisa besta, uma coisa fútil, está completamente enganado. Você pode aprender muitas coisas que pode transformar a tua vida em vários aspectos. Então é isso, vamos trocar essa ideia aí sobre isso. Vai ser muito legal. É verdade isso que tu falou, porque a gente ficou um tempo sem se falar, né? Sem se encontrar. E quando eu ouvi falar a respeito, e quando eu abri a página, o Instagram, e eu vi a quantidade de seguidores que tu tinha, e eu fiquei assim, como assim? O que é isso? O que ele tá trabalhando? Como é que ele... E aí eu fiquei impressionado. Hoje tu tá ganhando a vida com isso, né? Hoje esse é o teu trabalho, né? Sim. E é o que tu falou. Num primeiro momento até, a gente tem um certo preconceito, porque a gente não lê sobre, a gente acha que é algo realmente banal. Mas é isso que tu falou, a sedução tá em tudo, tá no vender, né? Tá no dia a dia, seja para comprar um carro, seja para comprar uma roupa. Ou a gente tá seduzindo, ou a gente é seduzido, né? Exatamente, então, as pessoas tentam nos seduzir para a gente comprar um carro, comprar um perfume, comprar alguma coisa. É importante que a gente conheça da arte da sedução para a gente saber vender também, né, os nossos produtos, o nosso trabalho. Então, é importantíssimo, né? Eu sei que o teu público ele é voltado, acredito eu, mais para os adolescentes. Eu não sei se especificamente apenas para os meninos, né? É mais para... meu público, 93% dele é masculino. Né? Masculino? Isso. Pô. E a galera mais jovem também é aqui. É porque assim, o que acontece? Uma coisa que eu sempre explico é o seguinte. O conteúdo da sedução... Não existe hoje uma faculdade sobre sedução. Só que o que a pessoa vai aprender ao estudar esse conhecimento de sedução? Vai aprender comunicação, vai aprender postura, comportamento verbal, comportamento não verbal, vai aprender como se vestir melhor, como se arrumar melhor, né? Tem pesquisas que dizem que a pessoa que se veste melhor, que se arruma melhor, ela ganha mais dinheiro no trabalho, ela pode receber promoção na empresa, por aí vai. Então, são várias coisas envolvidas, vários conhecimentos, persuasão, né? Influência, popularidade, enfim, várias coisas que podem ser estudadas através desse conceito geral que é a sedução. Então, você melhorar um pouco diferentes aspectos da sua vida vai te dar resultados positivos. É nisso que tu falou mesmo. Às vezes é nas relações de negócios, nas relações de amizade, nas relações amorosas. Então, a pessoa tende a evoluir se ela abre a mente para isso. Isso que tu falou também muita gente me julgou no começo. Pô, sim. Muitas pessoas assim, esse cara tá ficando maluco. Pô, largou o trabalho dele. Eu era gerente de uma construtora aqui de Floripa, né? E quando eu comecei a ver que esse trabalho, que na verdade era um hobby que eu tinha, começou a dar mais dinheiro do que o trabalho que eu tinha como gerente na consultora, eu comecei a pensar assim, poxa, acho que se eu me dedicar exclusivamente a isso, tem público, porque hoje a gente tem muitas pessoas que reclamam de problemas no relacionamento, tem pessoas que são tímidas, inseguras, que não sabem conversar, que não têm amigos. Então eu falei, pô, tem um mercado para isso.
se eu trabalhar de maneira séria, né? Porque hoje a gente também tem muito coach por aí, dando dica furada e coisa do tipo. Então, assim, se eu trabalhar de uma maneira séria, eu posso abraçar uma fatia desse mercado e fazer um trabalho bacana que vai ajudar bastante gente. E aí eu comecei. E, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. Quando é que tu descobriu que tu tinha essa facilidade ou esse teu lado sedutor, vamos colocar assim? Né? Em que momento que tu deu esse estalo, que tu falou que tu mudou de profissão, tudo, tu falou, cara, eu acho que eu entendo bem desse negócio, acho que eu vou conseguir estar ajudando as pessoas. Bom, assim, eu comecei o meu projeto, na verdade, no YouTube em 2015. Só que desde 2007, 2008, eu dava dicas para os meus amigos. E assim, ó, pô, pessoal de Floripa, de repente, me conhece e fala assim, pô, o Rafa não era tão sedutor assim. Mas aí que tá. Hoje, para você fazer qualquer coisa na internet, você não precisa ser o melhor, você precisa saber mais do que a sua audiência. É simples. Eu não preciso ser o maior sedutor do mundo para estar ensinando as pessoas. O que eu fiz? Pô, eu tinha resultados. Eu gostava de ir pra balada, eu gostava de sair, de ficar com as meninas, de fazer amizades, de ser sociável. Então, pô, estudei em várias escolas, estudei em várias faculdades, eu tenho muitos amigos em Floripa. Então, eu comecei a pegar ali, mais ou menos, o conceito das coisas que eu fazia e jogar isso numa teoria. E comecei a explicar isso para as pessoas. Isso lá na época do Orkut ainda. E, para minha surpresa, as pessoas começaram a colocar aquilo em prática, começaram a ter resultado e começaram a me dar feedback. Cara, aquela dica que você deu para reconquistar minha ex-namorada deu certo. Pô, aquela dica que você deu para eu ficar com meninas numa festa deu certo. Pô, eu comecei a namorar a menina que estudava comigo, que eu sou apaixonado por ela há 2 anos, por causa daquela dica que você deu. Então, eu comecei a dar dicas soltas das coisas que eu usava, das coisas que eu botava em prática e tinha resultado, e as pessoas começaram a me dar um feedback positivo com relação àquilo. Aí, na época, me convidaram para escrever livro e tal, só que era uma época que a gente não tinha uma explosão do digital ainda, então eu ainda não sabia que isso poderia vir a ser um trabalho. E aí, em 2015, quando eu conheci alguns caras que trabalhavam com a internet, que tinham canais, que tinham vídeos, e eles começaram a falar, pô, legal. E eu pensei, pô, como que eu posso usar da internet também para uma renda extra, de repente, para alguma coisa. E aí me veio o estalo, pô, podia ensinar o que eu ensinava antigamente. Sim. E aí comecei a fazer isso, comecei a fazer como um hobby, não esperava que também fosse. Então, até quando tu falou, tipo, pô, quando eu vi ali, como assim? Eu também tinha essa dúvida, minha esposa tinha dúvida, meus amigos tinham essa dúvida, minha família tinha essa dúvida. Pô, você vai... Não, mas na verdade eu fazia não por dinheiro, não buscava resposta financeira. Eu esperava ajudar a galera ali, os caras que eram tímidos e tal. E aí começou a ficar uma parada muito séria quando a galera começou a dar o feedback mesmo de que as minhas dicas estavam ajudando muito, assim, sabe? Eu acho que o legal que tu falou é, cara, tu não precisa ser o melhor, basta tu conseguir ensinar alguém que, de repente, não saiba quantas informações como tu tem, né? As dicas que tu tem, né? Isso aí foi muito bem colocado. E em 2015, tu já tinha esse nome? Nerd Sedutor? Na verdade, começou como Nerd Pegador. Porque era o meu apelido. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre fui nerd de jogar computador, de jogar videogame, de gostar dos filmes e séries de ficção científica, essas coisas assim. Fiz quando era mais jovem, né? Eu jogava RPG, tinha coleção de quadrinhos, enfim. E aí, eu jogava muito computador, só que, pô, dava 11 horas, Floripa, balada, eu ia pra balada, não ficava no computador. Então, eu sempre fui de muitas tribos. A gente tava falando aqui antes do futevôlei, né? Pô, agora comecei a jogar futevôlei também. Eu surfo, jogo bola, andava de roller quando era mais novo. Então, eu jogava poker. Eu sempre fui de várias galeras, assim, sempre gostei de enturmar. E, queira ou não, uma das minhas galeras era essa da galera da internet. Mas eu ia pra balada e ficava com meninas. E aí eu voltava pra jogar computador com os meus amigos, à noite, depois de madrugada, e eu falava, pô, fiquei com 5 hoje. Tava ídolo. Os caras assim, como assim tu ficou com 5 hoje? Eu nunca fiquei com nenhuma, tá ligado? Como que tu fez pra ficar com 5 hoje? Eu falei, porra, cheguei, dancei, tal. Não, então me diz aí o que você conversa com elas, que dicas que você daria. E eu comecei a dar essas dicas pra esses meus amigos nerds. E alguns acreditavam e outros não, normal. E aí os que não acreditavam começaram, sai daí, ô nerd pegador. Tu é o nerd pegador, por acaso. Foi daí que surgiu o nome. E aí, anos depois, quando eu comecei o canal, eu pensei, pô, que nome que eu vou colocar? Vou colocar Nerd Pegador. Só que aí, logo no primeiro ano ali, eu já achei a palavra pegador muito, muito ofensiva, assim, sabe? Então, eu já pensei, poxa, não quero ter problemas aí de ninguém me cancelar. Na época, nem tinha cancelamento ainda, mas eu preferi não botar. Daí eu falei, não, vou mudar pra Nerd Sedutor, porque sedução...
apesar de ainda ser uma palavra ofensiva para muitas pessoas, por causa da origem da palavra, é uma parada um pouco mais sutil. A palavra sedução, ela vem do latim sedute, que significa desviar, que era usado num contexto mitológico para sereias, que elas desviavam o curso do barco, jogando o barco nas pedras para matar os marinheiros, aquela parada assim, sabe? Então, a etimologia da palavra ela já tem uma conotação meio negativa, assim. Então, muitas pessoas, assim, sedução, parece que o cara tá enganando, sabe? Parece que tá... Então, assim, mas eu não vejo por esse lado, eu vejo pelo lado positivo da parada, que eu acho que sedução nada mais é do que uma adaptação. É você aprender a usar suas melhores qualidades para você atrair as outras pessoas para você. E você não precisa mudar quem você é para você ser mais sedutor. Você precisa só saber quais são essas qualidades. Por exemplo, tem um cara que toca um instrumento musical muito bem. E às vezes o cara nunca tocou instrumento musical na roda de amigos dele, ou nunca sempre fez um luau com as gatinhas para demonstrar aquele valor para ele, sabe? Que as pessoas costumam geralmente focar nas coisas ruins. Eu sou baixinho, não vou conseguir ficar com ninguém. Eu sou feio, não vou conseguir ficar com ninguém. Então, e não tá olhando o que ela tem de bom que pode... É o meu caso. Eu sou mais travadão, assim, sabe? Em tudo, assim. Eu, quando tô tímido, assim, eu travo de uma maneira... Então, para soltar, tem que conhecer a pessoa, eu tenho que ter um relacionamento, assim, de mais algum tempo, assim, para me soltar. Não, eu entendo. Entendeu? De cara, assim, contigo deu certo. Mas é difícil eu conseguir me soltar, assim. Já. Não, mas o mais legal é isso. A partir do momento que tu entende isso, que tu entende que, talvez a tua timidez, ela não é uma desvantagem. Ela é só uma característica diferente. E tu tem que aprender a usar ela a teu favor, entendeu? Então, às vezes, se você for numa festa, a gente tava falando, você foi numa festa ali com várias mulheres, que eles estavam contando aqui, né? Você foi numa festa com várias mulheres. De repente, aquele ambiente não é o ideal para você se soltar. Porque uma festa, um ambiente mais barulhento, onde tem várias pessoas querendo chamar atenção, talvez você não consiga se destacar. Mas agora, se você for num encontro com uma garota só, sabe? Um ambiente mais romântico, de repente, mais reservado, assim, tu consegue se soltar mais, consegue mostrar as tuas qualidades, os teus valores pra garota, trocar uma ideia mais de boa, sabe? Porque afinal só vai estar vocês dois ali e de repente tu consegue se soltar mais. Eu demoro um tempo, assim, no começo eu sou travadão, mas eu demoro, eu preciso ir conhecendo a pessoa para conseguir me soltar um pouco mais e... Como a gente falou antes do programa, o Danilo vai sair daqui hoje e esse fim de semana vai ser o teste pro Danilo, né, Danilo? Botar em prática tudo que a gente tá conversando aqui. Tem um livro muito legal do... Eu ia até tocar nesse assunto agora, deixa eu aproveitar essa pergunta. Quando tu começou a ver que tu gostaria de estar trabalhando nessa área, que tipo de informações ou que locais tu foi buscar informação para tu poder aprimorar e poder estar passando melhor ainda para os teus clientes, vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim. Então, quando eu comecei, foi tudo muito obscuro, assim, porque eu não conhecia nenhum canal que fazia isso, eu não conhecia livros que ensinavam isso, eu não conhecia nem PUA, que é uma denominação americana para Pick-up Artists, que são artistas da sedução. Existem americanos que eles são especializados em ensinar os métodos de sedução, de conquista, de paquera para outras pessoas lá nos Estados Unidos. É chamado PUA isso. Eu não conhecia nada disso. O que eu comecei a fazer foi assim, olhar para trás, analisar as minhas próprias experiências e ver as coisas que eu fiz. Tipo, por exemplo, fiquei com aquela menina que não estava a fim de ficar comigo. O que eu fiz? Eu zoei ela? Eu provoquei ela? Eu enfrentei ela, assim, numa dinâmica social de... Sabe quando... De flerte, assim mesmo, sabe? De provocação, aquela coisa. Então, assim, eu comecei a analisar isso, comecei a falar, e comecei a mapear mais ou menos o que eu fazia e o que eu deixava de fazer. E eu comecei a apresentar vídeos relacionados a isso. Só que, em determinado momento, as experiências passadas do cara são limitadas, né? Então, eu comecei a ver que eu precisava ampliar. Então, eu comecei a pegar autores que escreviam sobre relacionamentos, autores que escreviam sobre temas específicos desses que eu falei no começo aqui para vocês. Popularidade, influência, comunicação verbal, postura, linguagem de sinais, análise de sinais também, né? Porque leitura de sinais, linguagem corporal, tudo isso. Comecei a me especializar nisso. Então, comecei a ler vários conteúdos relacionados a isso. E aí eu comecei a descobrir que existiam, além desses... Por exemplo, assim, eu descobri... Eu queria um conteúdo sobre a linguagem corporal. Eu queria livros de linguagem corporal. E eu procurava na internet, eu achava vídeos de caras que falavam de livros sobre linguagem corporal. Aí eu ia ver o canal daquele cara, era um canal especializado em linguagem corporal.
E aí eu começava a seguir canais e comecei a ver que existia todo esse esquema de PUA, né, dos caras americanos. Eu comecei a olhar também conteúdos americanos. Aí comecei a comprar cursos. E aí comecei a me especializar. Por isso que assim, às vezes eu falo assim, pô, as pessoas falam, poxa, mas você não é psicólogo? Você não existe um curso sobre sedução. Como você é especialista em sedução? Porque hoje, cara, há 10 anos, mais ou menos, eu me especializei em consumir só esse tipo de conteúdo para me aprofundar cada vez mais. Então, eu já li mais de 40 livros relacionados ao assunto. Já gastei mais de 30 mil reais em cursos relacionados a isso. E fora a vivência, né, com os teus alunos, né? Exatamente. As tuas vivências com Ô, os teus Rafa, alunos. rapidinho. É verdade quando a mulher passa a mão no cabelo é um sinal? Um sinal. É que assim, ó, tudo... um cara que fala muito disso na internet, não sei se vocês conhecem, é o Vitor, do canal Metaforando. Que ele é especialista em linguagem corporal, né? Linguagem corporal. Eu já participei de um podcast com É ele. aquele que fica... Ele fala as coisas no mudo, assim? Isso. Não, tem um não. que ele fala... Ele ensina no Instagram só pelos gestos, para tu observar só pela... Ah, tá. Pela Pode ser ele. maneira. Ele tem uns vídeos assim também. Um cara alto, assim, É mais ele, magro. então, eu acho que é. Enfim. Então, aí ele fala que tudo depende da linha base. Qual que é a linha base? É o padrão de comportamento. Imagina que a mulher, ela mexe o cabelo toda hora. Então, ela Não mexeu o significa, cabelo não aham. significa nada. Sim. Agora, a mulher normal, aí ela olha pra você, ela mexe o cabelo. E aí você analisa o padrão dela conversando com outras pessoas, do nada, aí ela olha pra você e mexe o cabelo de novo. E isso pode ser um padrão de comportamento, uma quebra do padrão de comportamento, no caso, né, da linha base dela, e aí pode ser um sinal. Às vezes as pessoas falam assim, ó, poxa, tô com a menina na minha escola e ela me abraça o tempo todo e me beija no rosto, eu não sei se isso é sinal. Daí eu pergunto, ela faz isso com outros rapazes também? Ah, faz isso com todo mundo. Ah, então... Ou ela tá afim de todo mundo, ou Pode ser o não jeito quer dizer dela nada, só, pode ser o de jeito repente. dela, exatamente. Pô, que legal ver. Eu acredito que é o que tu tá falando aí. Cara, quanto tempo tu tá estudando isso? E aí onde eu vejo, e como eu falei, quando eu soube disso, né, eu tive um certo receio, um certo preconceito. Eu falei assim, porra, como o cara tá ganhando a vida com isso? Aham. Como assim? Quem é que paga? Mas daí tu vai ver, a gente é casado, né? Nós somos casados, então a gente não tá vivendo nesse universo, a gente tá fora disso, né? E aí quando tu fala relacionado ao... Mas eu também sou casado. Sim, Tu sim, sabe? sim. Você sabe, né? Sim. E, cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. O quanto eu evolui o meu relacionamento com a minha esposa por conta de coisas que eu estudei, que eu aprendi com relação a isso, é absurdo, Que legal. assim. Sedução é pra sempre, né? É pra sempre. E em todas as situações, assim. Lidar com relacionamento, sabe? Resolução de conflito. Pô, Aham. todo mundo que é casado tem conflito, tem uma hora que a mulher quer mandar mais, tem outra hora que a mulher quer mandar um pouquinho mais. Não, e é que nem tu falou, né? Não tem uma hora que a mulher não quer mandar, tá ligado? Isso aí não existe. E é que nem tu falou, né? Seduzir passa um sentido que é só simplesmente tu querer conquistar alguém num primeiro momento, né? E depois morreu. Como o Danilo comentou agora, cara, é para sempre, né, cara? A partir do momento que tu Sim. começa a aprender, tu tem que tentar continuar usando isso, né? Eu fiz uma palestra o ano passado, acho que foi 2019, no Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras. Era uma palestra drive-in, porque era só carros, né? Tava fechado por causa da pandemia. E o tema da minha palestra foi as semelhanças entre sedução e vendas. Sabe? Porque é muito igual. Com certeza. É muito igual, tem muita coisa relacionada. Então, assim, ó, eu ainda quero desenvolver um conteúdo mais voltado para uma parada que saia um pouco dessa parada de jovens, de conquistar mulheres e tal. Eu quero fazer uma parada mais séria, porque, cara, tem muita coisa envolvida. É um outro nicho, né? Quer ver, ó? Por exemplo, muita gente fala que para você conquistar mulheres, você tem que ser bonito, certo? E aí, a comparação com as vendas é que a embalagem do produto tem que ser boa, tem que ser bonita, certo? E é a mesma comparação com a beleza da pessoa, a embalagem do produto. Só que se o produto não tiver um conteúdo bom, a pessoa vai comprar uma vez só. Então não vai ter uma compra recorrente daquele produto. Então o conteúdo do produto tem que ser bom também, assim como o conteúdo da pessoa tem que ser bom também, certo? Um bom sedutor é como um bom vendedor. Um bom sedutor não vai ficar insistindo para ficar com a menina. Um bom vendedor não vai ficar insistindo para o cara comprar o cliente. Ele vai apresentar as melhores qualidades do produto dele. E o sedutor vai apresentar as melhores qualidades dele ali durante uma conversa, de maneira oculta, para a pessoa se interessar por ele, sabe? Um
vendedor ou nessa parada de negociação, o cara vai saber fidelizar o cliente. Assim como no relacionamento, você tem que fidelizar para você ter ali um relacionamento saudável, por aí vai. Enfim, são várias semelhanças que podem fazer a diferença, assim, sabe? Para você aprender tanto as partes da sedução quanto a parte das vendas, assim. Eu, antes de trabalhar com a sedução, eu falei para vocês, eu era gerente de uma construtora, mas já fui operador de telemarketing, já trabalhei em venda ativa de plano de celular para empresa, já trabalhei com venda passiva de atendente de loja. Então, eu tinha muita experiência em vendas e essa experiência me ajudou muito nessa parte da sedução. É isso que eu ia perguntar também. É muito mais difícil a pessoa conseguir seduzir alguém sem ela estar presente? Por exemplo, hoje em dia, porra, a internet está aí, até telemarketing, estava falando de venda, né? Uhum. Sem tu estar cara a cara, assim, é bem difícil de conseguir seduzir, ou você acha que é mais fácil seduzir assim? É diferente. Eu não diria que nem é mais difícil nem é mais fácil. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que gosta de trocar ideia pela internet, que passa horas e vai conseguir. E tem pessoas que não são tão disso. E também depende da experiência do sedutor, de saber ativar os gatilhos certos, gatilho de curiosidade, gatilho para fazer a garota responder. Acho que assim, ó, o principal problema hoje da atração pela internet é porque a internet é muito concorrida na questão da atenção. Então, assim, por exemplo, imagina que você tá trocando ideia com uma menina no seu telefone, só que tem mais 17 caras mandando ideia nela lá. Ela tá recebendo notificações do vídeo preferido dela, ela tá recebendo mensagem da mãe dela, do patrão dela, ela tá ocupada fazendo outras coisas. Então, tem muitas pessoas disputando a atenção da mesma pessoa. Quando você está presencialmente, é muito difícil, a não ser que a menina esteja lá no celular também ou prestando atenção em outras coisas, mas é muito mais fácil ela te dar a atenção dela naquele momento. Então, o principal ativo da atração pela internet é a atenção. Por isso que eu sempre digo, você tem que fazer uma coisa diferenciada, você tem que fazer algo que chame a atenção daquela pessoa para que você não perca a atenção dela, porque se você perder a atenção dela vai ficar mais difícil ainda. Então, e aí entra vários gatilhos de envolvimento ali e tal. E também tentar descobrir o que seduz aquela pessoa. Exatamente. Né? Porque é como tu tinha comentado antes aqui, cara, tem gente que vai estar dando bola, a gente comentou outro dia, tem gente que gosta muito do padrão estético. Cara, tem gente que gosta muito da maneira com que a pessoa fala, com que ela desenrola. Tem outros que gostam muito o quê? De cheiro, né? Do odor. Outros, como tu falou, teu amigo que pega um violão. Cara, de repente, o fato de ele tocar violão desperta em alguma menina. Pô, que legal, o cara toca, do jeito que ele toca muito bem. Então, tu conseguir entender, né? Da pessoa que tu tá tentando seduzir, no caso. Qual é o ponto gatilho que tu falou? Isso. Que tu tem que achar para fazer com que ela... Cara, muito legal isso que tu falou, sabe? Porque tem uma teoria da sedução que eu desenvolvi. Eu gosto de fazer essas coisas assim, por exemplo. Eu desenvolvo... Eu gosto de mapear as paradas assim, por exemplo. Eu pego... Tá, estamos com essa garrafa aqui. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um chá de morango, tal. E eu... Ah, como que faz? Como que prepara? Então, eu faço isso só que no meu assunto, assim, nas ciências sociais, sabe? Então, eu pego assim... Eu busco entender o que é autoestima. E eu vou separando em categorias e vou mapeando, exatamente. E aí, isso que tu falou, eu fiz. Que eu chamei de a teoria do elemento V. Que é você descobrir o que pode causar um forte impacto emocional naquela pessoa para ela gostar de você. Eu acho que muita gente diz que a sedução, ela parte do seu VSM. VSM seria uma sigla para valor sexual de mercado. O quanto você é bonito, o quanto você é rico, o quanto você tem status social, o quanto você tem de personalidade, a sua idade e alguns outros elementos compõem o seu VSM, que é uma espécie de ranking. Por exemplo, você é um cara bonito, bem-sucedido, com uma personalidade bacana, inteligência emocional bacana, um conhecimento médio e uma idade média. Então, você vai ter um ranking que vai te qualificar mais ou menos sobre outra pessoa no mercado sexual. Então, você vai atrair mais ou menos mulheres ou mais ou menos pessoas baseadas naquilo, certo? Eu acho essa teoria é válida. Só que eu acho essa teoria um pouco injusta, porque o cara que às vezes tem um VSM baixo, que é o cara que não é tão bonito, um cara que não é tão alto, um cara que não tem tanta grana, ele vai se achar incapaz de e eu acho isso prejudicial, porque daí o cara entra numas outras vertentes de desistir, de não tentar, e enfim. E aí, nesse conceito que eu desenvolvi, que é essa teoria do elemento V, é justamente isso. Eu digo que você pode conquistar alguém com um forte impacto emocional naquela pessoa. Vou dar um exemplo.
Imagina que você não tem um VSM muito alto, mas você conheceu uma menina que ela foi traída por 4 namorados dela. E tudo que ela quer e tudo que importa pra ela é alguém fiel. Ela não quer um cara bonito, ela não quer um cara rico. Provavelmente você já conheceram alguém assim, alguém que tem frustrações ou traumas e tal. Cara, se o cara conhecer aquela menina e fizer demonstrações de que ele é leal ou de que ele é confiável, aquilo pode chamar a atenção e ela ficar com ele. Então ele não precisa ser bonito, não precisa ser rico, não precisa nada. Ele precisa ativar aquele gatilho nela e demonstrar através de conversa, ou através de outras coisas, que ele é uma pessoa confiável. Isso aí pode ser para várias coisas. Os elementos do VSM, eles também podem ativar esse gatilho. Às vezes a garota sente a emoção, o pico de emoção dela vai ser porque olhou pro cara e o cara é bonito. Às vezes o pico de emoção dela é porque olhou pro cara, o cara é um aventureiro, o cara, sabe, o cara é um paraquedista e aquilo excita ela de alguma forma e ela vai querer ficar com aquele cara, sabe? Sim. Então aí que entra essa questão. Se você ativar uma emoção da garota, você pode conquistar ela. Eu já vi vários casos disso. Até esses dias eu publiquei no meu Instagram pedindo pra galera me dizer casos, assim. E aí um cara me disse um caso se não me engano, uma atriz do Harry Potter, ela se apaixonou por aquele ruivo, que não é bonito nem nada do tipo, mas simplesmente porque ele fez um desenho de uma menina de boné e ele disse que era Deus, e como se ele tivesse dito que Deus era uma menina de boné, uma parada assim. Eu não sei a história, mas ela se apaixonou por aquele gesto, aquele simples gesto dele, e ela quis ficar com ele por causa disso, sabe? Uhum. Então é bem, cara, assim, não existe regra, né? Eu gosto de dizer que não existe regra. É tudo adaptação, é tudo jogo de cintura, é tu fazer um pouquinho aqui, um pouquinho dali, e tu vê o que tu pode melhorar para você conseguir os seus resultados, né? E nessa tua escolha de trabalho, tu tem concorrente. Uhum. E eu, pelo que eu tô vendo aqui, tô descobrindo isso agora do teu trabalho, né? Eu tô achando isso fantástico, cara. E eu acho que essa tua linha de trabalho, essa forma de persuadir, de seduzir, que tu tá educando, né? Porque é uma forma de educar, né? É uma forma de tu ensinar. Os teus concorrentes, eles vão nessa linha ou os concorrentes, eles vão pra pegação, pra... Tem algo tudo. Porque, sabe por que eu vejo isso assim? Porque eu vejo que isso, na verdade, é uma dor, vamos falar do público feminino, da maioria das mulheres. Porque eu analisando de fora, eu vejo que os homens, em sua grande maioria, são péssimos nessa questão de abordagem com as mulheres. É o que eu digo. Não, mas eu não digo... Mas eu não tô, outro sentido, né? Eu não tô nem falando nesse aspecto. Né? Tu é tímido, mas tu respeita, entendeu? Não, agora eu tô falando do cara que ele é invasivo, do cara que ele é mal educado, do cara que chama a mulher de gostosa na rua, acho que ela vai olhar de volta e dizer, obrigado. Não é, como o Rafa falou, é o cara que às vezes é alto, um cara que às vezes é bonito, sim, é um cara que tem dinheiro, mas é um cara que não consegue conversar. É um cara que é, como tu falou, um cara grosso, um cara que não sabe ativar e conversar, dar um assunto interessante para a mulher. Acontece muito, o cara chega, aí na primeira conversa, né, a mulher ou o homem, enfim, o cara chega, que conversa furada, o cara não consegue trocar palavra. Não, tem muito assim. Tu perguntou dos concorrentes, ele tem vários, né? Tem várias pessoas que buscam trabalhar nesse conteúdo, tem pessoas que levam pro caminho contrário. Já falo que pegar mulher não presta, que não sei o quê, que mulher não presta, que casar não presta. Enfim, eu busco... Mas talvez isso seja um trauma do cara também, né? Não, com certeza é. Com certeza é. Isso aí tem muito na internet hoje mesmo. E isso aí... E o perigoso é que isso aí dá muito mais visualização. Sim. Sabe? Hoje um canal que fala mal das mulheres, ele tem muito mais visualização por uma explicação lógica da psicologia. Os seres humanos, eles se preocupam muito mais em evitar a dor do que buscar o prazer. Vou dar um exemplo. Se eu pegar e falar assim, toma aqui R$50 pra ti, presente. Tu vai ficar feliz. Beleza, valeu, obrigado. Se eu roubar R$50 de ti, tu vai ficar putaço. Então, tu tá muito mais preocupado em evitar a dor do que buscar o prazer ou recompensar o prazer. Então, é muito mais difícil o cara que sofreu uma frustração, às vezes foi traído, ou simplesmente a garota não quis mais ficar com ele e tal, ele achar que nenhuma mulher presta, do que ele buscar encontrar os erros dele, o que gerou ele a fazer aquilo, o que levou ele
aquela falta da atração da mulher por ele, tal, ou ele enxergar o que ele tá fazendo de errado numa Que abordagem. falhas ele pode ter É feito. muito mais fácil ele. E ainda mais nesses canais, essas coisas, eles abraçam o cara. Eles falam assim: tu não tá errado, cara. A mulher é assim mesmo. E aí eles ficam falando naquele looping, falando mal de mulher. E aí, cara, aí já era, tá ligado? Não, tu tá falando uma coisa. Olha só, eu fui casado 20 anos, né? E, pô, meu casamento foi ótimo. Ótimo mesmo, assim. E eu tenho um receio de arranjar uma outra mulher para saber como é que vai ser. Porque meu casamento, não diria que foi 1000 perfeito, assim. Mas foi perto da perfeição. A gente se entendia muito bem, né? Eu e ela. E agora, eu tô na luta de novo. Vamos ver o que eu vou arrumar, né? E eu fico nessa... Porra, não quero me frustrar, não quero me frustrar, não quero me frustrar. É bem isso que você tá falando aí. É mais o receio do que largar e tentar ir atrás, sabe? Sim. Da conquista. Assim, claro que uma experiência, ela nunca vai ser igual, assim, sabe? Mas tu já teve um relacionamento bom, sabe? Sim. Tu sabe quais são as formas de você ter um relacionamento bom. Eu acho que, assim, no começo do relacionamento é muito bom a gente delimitar como a gente gosta, sabe? Porque tem muito cara, por exemplo, às vezes começa... Pô, o nosso exemplo, quanto o cara começa... Tipo, a gente gosta de jogar futebol, jogar futebol. Tu não joga mais futebol, não sei se joga, mas na época tu jogava. Meu Deus do céu. Já jogou bola com eles? Não, eles nunca jogaram bola comigo. Tu já jogou bola comigo. Cara, Perfil 0. Não, eu me surpreendi quando eu vi no futebol, porque no futebol... Meu Deus, se no futebol ele se tá no naquele jeito. futebol Não, tu te não, surpreendeu, Nossa pode Senhora. fazer um corte disso aí. Não, tá? não. Pode fazer um corte disso aí. Não. Eu vou. Senhora. O silêncio dele falou por mim, ok? Não, O silêncio dele. não, mas assim, tu sabe que quando às vezes começa um relacionamento, o cara para de fazer as coisas que ele quer, Meu Deus, para muita de jogar gente. bola, para de fazer as coisas que ele quer. E aí, cara, ele já começa o relacionamento num padrão, e aí depois, quando passa aquela empolgação inicial, ele quer voltar para as coisas que ele gosta de fazer, que estão muito alinhados com a essência dele. Ele não consegue, por quê? Porque a mulher já vai se achar no direito de não deixar mais. Então, acho que muito vai do cara já... Ó, tem isso, tem aquilo. Tu que é um estudioso, eles falam que a paixão tem um prazo de validade, né? A paixão. Não o amor. O amor pode durar a vida inteira, mas aquela paixão do início, assim. Tem ou não tem? Cara, Ou o cara pode ficar apaixonado pro resto da vida também? pô, eu acho que pode, cara. Porque assim, vai muito do que você enxerga como a paixão. Tem muito do desejo sexual, aquela coisa inicial, né? Do cara ter relações ali 3 vezes no dia e tal. Aí depois de um tempo não é mais assim. Mas então, depende do que o cara define como paixão. Porque paixão, amor, são palavras muito... Eu acho que são muito subjetivas. Depende de cada pessoa, assim, sabe? Eu falando disso, a minha esposa falou uma coisa que é muito bacana sobre paixão, que ela... Ah, Hã? não, pode continuar. Que ela fala que a paixão pra ela é o que mantém o relacionamento, né? E eu acho que, na verdade, a paixão vem do termo admiração. Então, conforme tu vai apaixonando de novo a pessoa, né? Porque Claro. a gente tá em constante... Na vida, a gente tá em constante aprendizagem, constante crescimento, né? Então, tu tem que estar sempre nesse processo de seduzir e fazer a pessoa se apaixonar, né? Eu acredito que não... Se teve fim... É porque talvez teve fim o relacionamento em relação à paixão, né? Eu concordo com a minha esposa em relação a Não, a isso. admiração é um ponto principal, assim, sabe? Eu vejo muitos caras que erram nisso, nos relacionamentos, sabe? O cara deixa de fazer as coisas que admirava, às vezes, até as coisas que ela não gosta. Porque, às vezes, ela se apaixonou pelo cara, que o cara era divertido, o cara era, sei lá, fazia esporte, o cara tinha as coisas dele, o cara tinha os projetos dele. Aí, depois, entra no relacionamento, aí o cara murcha. Aí o cara não faz mais nada. O cara deixa de ser aquele cara divertido, começa a ser aquele cara ciumento. Mano, O cara abre mão da vida do cara para viver a vida do outro ainda. Né? No sentido de, o cara começa a deixar de jogar futebol, jogar o futebol, e quando tu começa a perceber, o cara tá vivendo a vida somente com os amigos do companheiro, né? O relacionamento todo é isso, vamos sair para jantar, vamos. Cara, é uma vida toda em função do companheiro e não mais com os teus amigos, com as pessoas com que tu sempre conviveu. Né? Cara, isso acontece muito. A gente vê no futebol, no caso ali, que a gente joga direto. Muito. A pessoal que começa a jogar, cara, daqui a pouco, o cara começa a desaparecer, tu fala, cara, tá namorando. Sabe? Né? É verdade.
Deixa eu voltar à pergunta que eu falei antes, que eu perguntei dos teus concorrentes. Daí tu falou que sobre os americanos, essa sigla PUA, né? Aham. Que foi em 2015. E, né, 2015 mais ou menos que na verdade, isso aí começou nos anos 90, cara. Olha Teve só. reality show até já de pegação. De o cara ensinar os caras muito travados a pegar mulher, assim, tal, lá nos Filme, Estados né? O Unidos. Hit. Então, eu ia entrar nesse mérito. Porque daí foi... já que tu começou a estudar, certo? Porque tem mais conteúdo lá, os americanos, né? Mas tu chegou a se espelhar no filme, Pra criar o meu projeto? Ou ou pra criar, algumas ou pra... coisas ali do filme são muito legais. Alguns elementos do filme eu já utilizei, né? Por exemplo, o Hit ensina no filme da técnica do beijo 90-10. Que tu tem que se aproximar 90% e fazer a garota se aproximar 10%, pra tu não tomar aquele olé que a gente vê no Instagram. Agora Messi, já viu? Agora Messi. Daí o cara vai e a mina desvia, assim. O cara só deita no ombrinho dela. Assim, hoje eu vi uma dessa, você viu uma dessa aí. Que tristeza. Então, é isso. O cara... Tem alguns elementos do filme ali que fazem muito sentido, sabe? No filme também ele ensina o rapazinho mais gordinho lá, ele ensina o cara, daí o cara quer fazer umas danças muito... Pô, velho, se tu já não sabe dançar, não inventa umas coisas assim, sabe? Acho que é justamente usar as melhores qualidades. Pô, a melhor qualidade do cara é que o cara era um cara generoso, era um cara romântico, era um cara isso, era um cara aquilo. Pô, usa isso, não precisa querer inventar um passo de dança aí ou fazer alguma coisa maluca, porque... Até porque até o Danilo relembrou a gente, essa semana a gente estava conversando, que aí no próprio filme, no final, as características do cara normais são os que chamam a atenção da mulher, né? Exato. Então, o fato dele... Porque entra no elemento V que eu te falei, Exatamente. que era aquilo que atraía ela, só que ele não sabia. Ele dançar desengonçado, uma coisa que no momento ali eram coisas que de repente ela, pô, que engraçado, cara, isso aqui. E tentar não se adaptar naquele filme, adaptar tanto. Todas as adaptações que ele fez foram legais, mas o que ela gostava mesmo era do jeito dele, do jeito que ele era, né? A coisa que eu mais escuto no meu canal, eu posto um vídeo lá, 3 coisas para você atrair uma garota. Comentário: dinheiro, galera, beleza e uma Ferrari, uma moto, não sei o quê. E aí tivemos o caso essa semana do mendigo. Vai explicar. Mendigo sedutor. Do mendigo sedutor. Porra, foi demais. Cara, aquilo ali foi uma loucura. Ali tem 3 teorias que estão rolando na internet por conta daquilo ali. Primeiro, uma possível vingança da parte dela, de alguma coisa que ela já fez, mas eu acho muito estranho ela ter escolhido ele. Mas daí já tem pessoa dizendo que ele não era morador de rua, que ele era um cara que andava pelas ruas, mas ele tinha lugar, e já tinha conversado com ela outras vezes, tal. E aí não sei. E outra que ela pode ter tido um surto ali, realmente estava inconsciente ali do que estava fazendo. Sim. Mas também muito estranho. Algumas coisas, né, nos áudios, não sei se vocês viram os áudios. Eu escutei hoje dela. Os áudios ali, parece que ela deu um beijo no rapaz na frente da sogra e da filha dela, assim, sabe? Então isso é muito estranho. Sim. Muito estranho. Não, mas eu não sei direito do caso, eu não vi, né? Eu só sei que daí o cara foi atrás dela no carro, encontrou os dois no carro. Não, a história foi o seguinte, ela estava na igreja e ela encontrou esse morador de rua na igreja. O cara foi até mal educado com ela ali, xingou ela. E ela disse, não, eu vou ajudar ele. E ela saiu dali e deu um beijo nele, na frente da sogra. Daí eu não sei se foi beijo na boca, beijo no rosto, mas enfim. Mas ela deu um abraço, deu um beijo nele, assim, na frente da sogra. Então. E aí o morador de rua ali quis dar uma despertinha e falou, vamos dar uma volta comigo, Convidou ela pra ir na rodoviária, né? Aí, acho que ele ficava lá. Quer dar uma volta comigo? E ela falou, não, vamos. E ela pegou o carro e ele saiu, porque depois do beijo, eu acho que ele de repente ficou com medo, porque a sogra começou a fazer meio que um escândalozinho assim, ai meu Deus, o teu marido vai te matar, não sei o quê. E aí o mendigo pegou e saiu fora. E aí o mendigo foi viver a vida dele na rua ali, sei lá, fazer o quê? Parece que foi pra rodoviária e tal. E ela pegou o carro e foi atrás. E aí disse que ela, dentro do carro, baixou a cabeça e pediu a Deus pra mostrar ele onde ele tava, e ela viu ele passando, convidou pra dentro do carro e ali eles tiveram relação sexual. Então, assim, e aí eu não sei se todo esse diz a lenda que ela tomava remédios e tal, e aí eu não sei, cara, eu já tive caso de surto, assim, em família, e, cara, a pessoa fica desnorteada assim mesmo, sabe? Uma vez eu fui viajar com um
familiar meu, cara, ele surtou, assim, ele pensou que a gente queria matar ele, pensou que ele queria, sabe? Então, assim, é um pouco comportamento ela ter o surto, é um pouco estranho esse comportamento dela ter um surto e ter relações sexuais com a pessoa, né? Mas aí também vai de cada cabeça. E outra teoria seria do fetiche, né? Sim. Fetiche, tem um determinado fetiche, é riparofilia, se não me engano. Aí eu vi que Existe isso? Existe, é fetiche por coisas que as pessoas têm nojo. Então, comer coisa podre, sabe? Enfim. Aí eu vi que tu botou no teu canal, né? O Kiss lá e o pessoal comentou, né? O mendigo sedutor, né? Ele fez o teu curso. E é impressionante a quantidade de meme que já meme explodiu. tá louco, cara. Eu recebo cara, um a cada 5 minutos. Cara, o brasileiro dominaria o mundo se usasse a capacidade de fazer meme. Já teve guerra de memes, tá ligado? Já teve na internet, fizeram uma vez guerra de memes. Cara, o Brasil é absurdo, assim, ó. Daí os portugueses querem fazer uns memes sem graça, o brasileiro vai e amassa os caras no meme, Não, velho. é impressionante. É na hora, né? Até nos Simpsons, pô. Ontem eu vi que os Simpsons preveram isso aí também. Eu vi também. Porra, o brasileiro é muito bom pra isso, né? Mas, cara, loucura. E assim, cara, cada história dessas, às vezes eu pego pelo menos pra gente fazer uma análise, assim, sabe? Porque, queira ou não, é tudo comportamento humano. Tem um amigo meu, Guilherme Batilani. Eu sempre cito ele sempre me cita porque a gente é muito amigo, a gente troca ideia. E ele também é um estudioso dessas paradas de comportamento humano e tal. E uma parada que ele fala que é muito real. Seus amigos são humanos, sua namorada vai ser humana, seus irmãos são humanos, seus pais, sua mãe humanos, seus funcionários vão ser humanos, o seu chefe vai ser humano, as pessoas que você vai negociar na sua vida vão ser humanos e as pessoas não estudam o comportamento humano como deveriam, sabe? Existe muita coisa que você pode aprender. Cara, o que eu vejo de conflito por mal entendido, porque um não soube escutar o outro, porque um interpretou errado uma coisa, sabe? As pessoas gostam de interpretar muito através de falácia. Ah, tu falou isso. Tipo, se eu falar assim pra ti, pô, cara, tu tá forte, hein? Eu não tô dizendo que ontem tu tava magro, eu tô te dando um elogio simples. As pessoas, às vezes as pessoas se ofendem com elogio, cara. Sabe? Tu pega e fala assim, pô, cara, tu tá apresentando bem podcast. Ah, por que antes eu não apresentava? Sim. Sabe? E as pessoas... Então, assim, cara, é muita loucura, velho. Muita loucura, assim, e a galera não se liga nessa fita. E já que tu falou nisso de comportamento humano, né? Direcionando pro teu ramo, tem alguma... tem características que tu... não, pra tu ser um sedutor, tu precisa... Tu indica alguma coisa? Existe algo? Ou tu... Assim, Ou porque tu avalia o teu aluno... Aprender a seduzir, a gente já descobriu que é possível. Sim. Pessoa, porque muita gente vai ter dúvida. Sim. É possível aprender a seduzir, né? Às vezes, como o Danilo falou, pô, cara, eu sou um cara tímido, isso, aquilo. É possível que, através de técnicas, do teu estudo, isso, aquilo, tu desenvolva capacidades na pessoa para que ela consiga estar seduzindo melhor. E... Assim, eu entendi a pergunta. Tem conselhos mais específicos e tem conselhos mais amplos. Tá, vou dar um exemplo de um conselho mais específico. Eu ensino, eu tenho um curso chamado Aluno Alfa, que é um curso de desenvolvimento social para a época de escola e de faculdade. Na minha época de escola e faculdade, cara, eu aproveitei essa época da melhor forma possível. Eu era amigo de todo mundo, eu interagia com todo mundo, eu trazia os caras que eram tímidos para junto da gente, para ir para as festas também, ia buscar em casa os caras tímidos. Não, tu vai na festa. Porque eu gostava de unir a galera, eu gostava de ter esse comportamento de líder, de unir a galera, de fazer a parada. Fiquei com várias garotas. Fiquei com as garotas mais bonitas da escola, da faculdade e por aí vai. Então eu aproveitei da melhor forma possível. E eu fico triste em ver que tem pessoas que, cara, não gostam de ir pra aula porque não tem amigos, não gostam de ir pra aula porque não socializam, porque não interagem com ninguém. Só que são as pessoas que não assumem a responsabilidade de fazer algo. Elas ficam esperando ser convidada para ir pra festa. Ninguém vai tipo, nem todas as turmas vão ter um Rafael lá que vai na casa do tímido buscar ele, obrigar ele para ir pra festa, sabe? Então, as pessoas têm que aprender através de hacks, de popularidade, de influência, de como conquistar o espaço delas para ser uma pessoa respeitada, para construir uma reputação nesse ambiente, para a pessoa ser convidada e para aproveitar melhor as oportunidades. Porque, queira ou não, é você tomando algumas atitudes que você amplia as oportunidades e aproveita essas oportunidades. Então, eu tenho um curso que é disso. E aí eu ensino, cara, que simplesmente você cumprimentar as pessoas desconhecidas do ambiente social que você frequenta é uma
um ponto de partida para você conhecer aquelas pessoas futuramente. Então, por exemplo, pô, vocês são do futevôlei. Vocês cumprimentar a pessoa que está jogando de repente na quadra do lado, trocar uma ideia, só simplesmente fazer assim, fala parceiro, beleza? E aí, beleza? Fechou. No dia seguinte, e aí, mano, beleza? Fechou? Cara, daqui a pouco, no outro dia, tá faltando um cara para jogar com eles e eles te convidam, sabe? Ou de repente você tá na frente de uma festa e aí os caras estão passando. Mano, tem um convite de festa sobrando aqui, pega aqui. Já aconteceu comigo. De eu receber convite de festa de pessoas que eu nem conhecia, mas que eu tinha cumprimentado no ambiente de faculdade, por exemplo. Então eu ensino essas dicas assim pro cara, pô, se ligar e fazer alguma coisa, sabe? E aí tem dicas mais amplas, por exemplo, dicas de conversação, que daí vai funcionar em qualquer aspecto. Muita gente reclama assim, porra, eu não tenho assunto, eu não sei o que conversar. E, tipo assim, pra mim isso é muito simples de explicar. Basicamente, você tem que entender a estrutura da conversa. Se eu te fizer uma pergunta, e depois outra pergunta, e depois outra pergunta, depois outra pergunta, isso é uma entrevista de emprego. Se eu te perguntar, qual que é o teu esporte favorito? Ah, futevôlei. Qual que é a tua viagem, qual foi a melhor viagem que tu já fez na vida? Ah, eu fui pro Rio de Janeiro. E qual o suco favorito? Ah, o suco de laranja. Pô, isso é uma conversa chata. Agora, se eu te fizer uma pergunta assim, ó, qual que é a tua viagem favorita? Aí tu fala, pô, no Rio de Janeiro. Sério, cara, tu já foi pro Rio de Janeiro? Pô, também já fui pra lá. Qual foi a coisa que mais gostou lá? Sim. Ah, gostei de jogar futevôlei lá e tal. Ah, tu joga futevôlei também? Pô, cara, futevôlei é muito massa. Pô, adoro jogar futevôlei. Pô, me apaixonei pelo esporte. Eu gosto de jogar um futevôlei mesmo e depois tomar um suquinho de laranja, uma aguinha de coco. Tu vê que eu falei as mesmas coisas. Falei sobre a viagem, falei sobre futevôlei e falei sobre a água de coco. Só que numa estrutura diferente. Sem ficar repetindo conversas chatas, tá ligado? Então as pessoas têm que usar... faz a pergunta certa e usa a resposta da outra pessoa como uma semente para o próximo assunto. E vai interligando a conversa e ali tu vai mostrando a tua habilidade de conversação. Depois a pessoa, pô, o cara é gente boa, gostei de conversar com ele. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você já leu esse livro? Já, é do Dale Carnegie. É sensacional, e é isso, né? Tu aprender muito a escutar e da resposta que tu tá recebendo, cara, tu ir justamente isso, incentivando, falando, criando mais perguntas, né? Para o quê? Para tu passar a ser uma pessoa agradável, uma pessoa querida, que os caras tenham uma lembrança boa de ti, né? Tu falou isso, eu lembrei exatamente do livro agora. Esse livro, cara, o Dale Carnegie, ele não era formado em psicologia, nada. Ele era formado em artes. Foi muito engraçado, cara. Porque uma vez eu sofri ataque na internet de um hater que ele falou assim, ó, tu não sabe nada, tu só ensina besteira, não sei o quê, tu nem é formado. Querem aprender? Leia o livro do Dale Carnegie. Deu assim, e o Dale Carnegie nem era formado também, cara. E ele leva o nome de um instituto de psicologia americano, tem o nome dele, porque, cara, é isso que eu digo, as pessoas têm que aprender a julgar, não o diploma do cara. O que ele tá ensinando? O que ele tá ensinando é legal? É legal. Pô, bacana. Não é legal? Pô, beleza. Então pode criticar, sabe? Agora as pessoas querem, porque não é isso, porque não é aquilo. Aí vai perder a oportunidade, cara. É o que eu falo assim, ó, pros meus haters. Cara, não quer escutar o que eu tô falando? Eu vou perder uma visualização. Sim. Você vai perder oportunidades na sua vida, cara. Pra mim, sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma. Sim. Mas pra você, às vezes, pode ser uma oportunidade, cara. Quantas vezes eu já vi os caras que, às vezes, não gostavam do meu conteúdo e aí até por questão de algoritmo do YouTube que ficou jogando o tempo todo o vídeo pra ele, aí ele foi assistir um vídeo, usou uma dica e, cara, não gostava do teu conteúdo agora, olha só, usei aquela dica que tu ensinou naquele vídeo lá, conheci a menina que tô namorando agora e tal. É isso, cara. A pior coisa que a gente pode fazer, cara, é fechar a nossa mente pras coisas. Porque daí, assim, ó, hoje eu ganho muita grana na internet trabalhando com isso. Mas nem sempre foi assim. Sabe quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet? Quando eu comecei a parar de escutar os meus amigos falando que isso não ia dar certo e comecei a conversar com os caras que estavam ganhando dinheiro na internet para saber como eles ganhavam dinheiro na internet. Por quê? Eu não sou muito daquele conceito de você tem que acreditar que vai aparecer dinheiro aqui do nada. Não é isso. É que quando você acredita, cara, você vai atrás da forma para você fazer daquilo dar certo, sabe? Então eu vejo muito por isso. Cara, eu tenho várias histórias relacionadas a isso, não só de dinheiro, mas de relacionamento, de amizades. Porque, cara, se você acredita que aquela parada vai dar certo, por mais clichê que pareça essa frase, é a forma que você vai começar a
ligar suas anteninhas, o seu radarzinho para você ver e começar a pesquisar e ir atrás e começar a botar em prática, porque, pô, tá todo mundo dizendo para você que dá certo. Se você acreditar, você vai querer que dê certo para você também. Ô, Rafa, voltando para o assunto da sedução, já teve algum cliente É isso teu que interessa aqui. Já teve algum cliente teu que pediu exclusividade para ti, para tentar seduzir alguma mulher e deu certo, não deu? Cara, assim, ó, eu não gosto de trabalhar com essa modalidade em específica, assim. Porque eu tenho os meus cursos que eles ensinam... Por exemplo, eu tenho um curso... Esse aluno alfa ensina o cara a socializar no ambiente de escola e de faculdade. Aí eu tenho outro, do Assunto Infinito, que ensina o cara a conversar mesmo, as estruturas de conversa, essa mais ou menos que eu expliquei muito mais aprofundado. Daí eu ensino gatilhos mentais, ensino outras coisas, outras ferramentas de conversação, de oratória, de storytelling, enfim, para o cara saber contar histórias durante uma conversa, que é legal também. Então, cada curso meu ensina uma determinada coisa diferente. Esse caso aí eu não gosto de pegar, por quê? Porque geralmente o cara que pede uma consultoria individual assim, ele quer conquistar uma mulher, certo? Provavelmente ele já conhece a mulher já conhece ele. Já existem impressões dos dois lados. Provavelmente ele já tentou, já fez várias besteiras e não conseguiu. E aí ele veio recorrer a mim. E aí eu não posso prometer entrega porque não depende mais só dele. Tem toda a impressão que já foi criada por ela com relação a ele. Então eu uso um exemplo muito simples. Tipo assim, até uma historinha que eu conto. Eu passava na frente lá do lugar lá, tinha um amigo meu, e eu tava indo pra escola de natação e convidava, vamos aprender a nadar? Vamos aprender a nadar? Não preciso. Ah, então beleza. Aí eu passava de novo, vamos aprender a nadar? Vamos lá, vamos nadar? Ah, não preciso. Aí um dia a gente tava andando de barco, ele caiu dentro d'água. Daí ele afundou assim. Aí quando ele surgiu assim, ó, me ensina a nadar agora. Porra, agora tu quer aprender a nadar? Tinha que ter aprendido a nadar lá atrás, entendeu? Sim. Então não adianta tu querer, depois de ter feito várias besteiras, querer consertar. É muito mais difícil. Ah, pô, já tô na friend zone. E agora, como é que eu conquisto ela? Pô, o ideal é nem entrar na friend zone, sabe? Porque se a garota já tem impressões sobre vocês, é muito mais difícil. Eu não faço milagre. Então a gente tem que trabalhar já desde o começo com uma postura correta, assim, sabe? Por isso que eu falo que é importante para relacionamento também. Porque depois que fez besteira no relacionamento, depois que perdeu o que tu falou da admiração, o interesse, cara, é muito mais difícil você reverter. Então, aprenda enquanto há tempo, enquanto não tá tendo problema, sabe? Pra você não ter uma postura errada ali no relacionamento ou numa abordagem, pra você acabar não tendo problema. Falando em abordagem, agora que o Danilo tava tocando, abordagem que errada dicas tu mesmo. daria? Então vamos entrar assim. Que dicas tu daria para alguém que tá numa balada? Vamos pegar essa situação aqui que o Danilo comentou, que tá numa balada, que seja meio tímido, mas que, pô, tá vendo ali uma menina que ele gostou, uma menina que de repente ele ou nunca tenha visto ou conheça, assim. Que 3 dicas assim que o cara pode ter para conseguir estar chegando na menina, conversando, deixando de ser o poste e indo até ela. Para de rir, Thiago. Olha só, eu tenho, no Assunto Infinito, tem uma estrutura. Agora eu lancei uma série de vídeos que até vai pro ar agora. Eu vou refazer, tá? Chamado Mestre das Abordagens. Que eu ensino 10 categorias diferentes que existem de abordagens. As abordagens, elas... Isso eu que elaborei, mas o conceito geral, ele vem daquele PUA. Daquele PUA que é assim. Existem abordagens diretas e abordagens indiretas. O que são abordagens diretas? É que tu chega logo de cara mostrando a tua intenção em ficar com a garota. Abordagem direta seria: oi, tudo bem? Pô, te vi, te achei maravilhosa e decidi vir aqui falar com você. Essa é uma abordagem super direta, porque você está demonstrando seu interesse em ficar com a garota, em conhecê-la melhor. E uma abordagem totalmente direta seria uma abordagem onde tu, tipo, nossa, o que você tá bebendo? Que bebida estranha é essa, sabe? Pô, eu vi ali, combina contigo, com a tua roupa e tal. Pô, o que é? Ah, eu vou comprar ali. Aí tu usa essa abordagem indireta para depois começar uma conversa e a partir dali depois tu pode ou não revelar para ela tuas intenções. Só que no meio essas são as mais extremas. No meio disso, tem abordagens situacionais, tem abordagens de opinião, tem abordagens criativas ou divertidas, que é tipo essas do TikTok que a gente vê muito no dia de hoje, sabe? Essa abordagemzinha boba do TikTok. Cara, isso aí funciona, dependendo do contexto. Então, eu acho que a abordagem, o simples fato de você ter o conhecimento de todos esses tipos de abordagem, cara, vai te dar uma opção, um leque de opções tão grande,
Porque assim, ó, por exemplo, imagina, eu só expliquei isso pra vocês. A próxima vez que ele vê com uma menina com uma bebida diferente, ele vai usar essa abordagem já, porque sabe que existe. Sabe? Então eu apresento esses conhecimentos como ferramentas. Aí o cara vai usar a ferramenta conforme a situação, né? E, recentemente, eu fui numa festa num barco. Eu sou casado, né? Mas eu fui numa festa num barco que eu fui contratado para divulgar um aplicativo de relacionamentos. E era uma festa de aniversário de um modelo lá do Rio de Janeiro. Cara, só tinha modelo no barco. Tinha mais de 75 mulheres. E aí eu fui lá, conheci várias garotas, fiquei amigo de várias garotas lá. Minha esposa estava junto, mas não ficou junto comigo. Mas eu interagi livremente com as meninas, assim, e tal. Livremente não, né? Entendemos. É. Sim. Profissionalmente, digamos assim. Mas trocando ideia de boa, assim, sabe? E uma abordagem que eu utilizei era assim, ó. Oi, tudo bem? Com licença, eu vim para essa festa do barco hoje com um propósito. Ah, é? Qual? Eu preciso conhecer todas as pessoas do barco. Eu não te conheço ainda. Como é que é o teu nome? E aí, usava essa abordagem. Uma abordagem que, tipo, não vai levantar escudo de nenhuma garota, sabe? Tipo, a garota tem que ser muito pau no cu pra chegar e falar assim, ó, não quero te conhecer, sai daqui. Aí, beleza, velho. Sai fora e pronto. Tá ligado? Mas então, assim, eu usei várias abordagens diferentes. Por exemplo, tinha umas meninas que elas estavam... O barco estava em movimento e aí tinha uma bandeira do aplicativo que estava assim, ela estava sentada e a bandeira ficava meio incomodando ela e balançando assim, é uma bandeirinha aquelas de divulgação, sabe? Balançando assim, batendo na cabeça dela assim. Daí eu cheguei do lado delas assim, de modo que a bandeira ficasse batendo na minha cara. Daí assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem foi que trouxe essa maldita dessa bandeira aqui pra cá pro barco, hein? Ela assim, pois é, essa bandeira chata, não sei o que. Daí assim, desculpa, fui eu que trouxe a bandeira. Eu falei pra ela. E aí já quebrei o clima ali, quebrei o gelo, né? E aí, não, é porque a gente veio, trouxe o aplicativo pra divulgar. Ela assim, pois é, eu vi que tinha que instalar o aplicativo pra entrar no barco, não sei o que. Daí assim, pô, não viu ainda o aplicativo, tal. Aí comecei a apresentar pra ela o aplicativo e tal, fiquei amigo delas e tal. E aí fui brincando, sabe? Cara, assim, ó, o cara que entende um pouco de dinâmica de homem e mulher, o cara sabe quando a mulherada dá moral. Sim. Cara, se eu tivesse solteiro no barco, ficaria fácil com 5 modelos, porque, tipo, não tinha muito homem, era uma proporção de 75% homens e 25% mulher. Desculpa, ao contrário. 75% mulher e 25% homens. Aí tinha uns homens lá que não gostavam muito de mulher, né? Tinha uns outros tinha outros que não sabiam chegar e tinha outros que estavam casados. Cara, então sobrou muito pouco homem. Então a mulherada tava alucinada no barco. E, enfim, era só o cara desenrolar. E pior que eu vi uns caras parados lá e não chegando em ninguém, não conversando com ninguém. Pô, vontade de, amigo, vamos lá. Eu não tava lá. É da minha turma esses daí. Cara, eu tô impressionado com a naturalidade que tu tá falando. Tipo, tu já tem elencado abordagem tal, o quanto tu estudou pra chegar nisso, cara. Eu tô, assim, admirado pelo teu trabalho, pelo teu esforço, É porque as pessoas ficam admiradas porque não existe... As pessoas nunca... Cara, quem que te ensinou a pegar mulher? Ninguém, velho. A gente nunca... Tipo assim, ó, às vezes, cara, os homens, eles têm às vezes até uma certa... Um egoísmo nessa parada. Tipo assim, ó... Vou falar do mercado feminino, por exemplo. Mercado feminino, uma menina que descobre um coach de relacionamentos pra mulheres... E ela acha ele bom, ela espalha pra todas as amigas dela. O homem, quando ele descobre, ele não fala pra ninguém, porque eu vou pegar todas sozinho, sabe? Então, acontece muito isso. Então, a gente, cara, nunca conversou isso com ninguém, Cara, a gente conversa assim com os nossos amigos mais próximos de balada, de repente, o que tu falou pra aquela menina lá e tal? Mas não é uma parada que alguém teve o cuidado de fazer essa metodologia, de fazer essa separação. Esse mapeamento que tu fez. Mapeamento, como exatamente. tu falou, cara, tudo ligado com vendas. Hoje o cara liga para alguém para estar vendendo uma coisa, quando tu vai tentar fazer uma prospecção, isso, aquilo, tu já pensa na resposta que o cara vai dar. E quebra de objeções. E aí o cara falou não. Tu já tem mais 2 maneiras para tentar fazer com que tu dê um passo mais para frente, né? Como se fosse ali um organograma ali, né? Sim. Certinho, que é mais ou menos o que tu Claro. fez, que, cara, tem toda a lógica, né? De tu saber justamente chegar, a menina falar isso, aquilo. E aí tu já tem uma outra saída, Cara, tu falou uma coisa que me lembrou agora, que é o seguinte, tu falou assim, na hora da venda, de falar do cara falou não.
Eu já, nessa parada da sedução, eu já até ensino como o cara não levantar os escudos. Que isso significa? Quando a garota disse não, cara, é muito difícil ela voltar atrás. Então, tu não pode ativar os gatilhos que façam ela dizer não. Sim. E, às vezes, isso depende da tua calibragem, do teu distanciamento da garota. Por exemplo, sedução, cara, como eu disse, é adaptação. Tu vai avançando conforme ela permite. Tu vai avançando conforme ela permite. Tu vai construindo intimidade, construindo conforto até a hora do beijo. Se tu fizer isso rápido demais... Ei, não quero. Pronto. Aí, ela botou na cabeça dela, no subconsciente dela, que ela não quer. Aí é muito mais difícil tu reverter. Mas isso vai do cara saber também o momento. Do cara saber o momento. Né? Leitura de sinais. Sim. E o cara vai fazer um testezinho, o cara vai flertando. Como que foi a resposta desse flerte? Ah, deu certo. Pô, vou avançar mais um pouquinho. Ah, vem cá, fica aqui comigo, abraça aqui, não sei o quê. Aí ela, não. Opa, então já não tá, ainda não tá na etapa do abraço. Não tá... E aí vai, entendeu? Até ela ficar confortável e aí tu vai avançando, tu vai recuando, vai avançando, vai recuando. O cara fica me olhando. Não, eu tô admirado. Tá seduzido. Tá seduzido. Não, sim, eu sei ler sinais, eu sei. Claro que é, porra, porque tu vê, o cara estudou, se dedicou nisso, eu tô... Investiu, né? Como ele falou. Eu tô achando isso incrível. E o mais bacana é o que eu falei, assim, é um papel de educar, de fazer o homem saber respeitar, exato, como interagir com a mulher, isso é importantíssimo. Agora, tu falou que existe coach feminino para as mulheres. Que a gente tava falando antes, eu disse, será que porque o homem, eu acho ele é tão fácil, ele é tão... precisa ter uma abordagem para isso? Mas é que tá, hoje o mercado feminino tá, assim, ó, a gente tem... Vamos, primeiro problema dos homens, qual que é? Essa questão da timidez, do cara que não sabe, o cara que não desenvolve, porque o cara não estuda, então acaba não sabendo como agir. As mulheres, é o contrário, elas querem disputar os melhores. Então entra essa disputa, assim, sabe? Tipo assim, homem tem bastante, mas aí não tem homem qualificado, porque os homens não se qualificaram. Então elas vão disputar os homens qualificados. Então, cara, mulher é muito competitiva. Então, cara, o mercado... Esse mercado, falando de negócio agora, para mulheres é muito mais rentável. Muito mais rentável. Ainda mais que tu falou por isso, né? Que elas se comunicam, elas falam. É muito mais rentável. Qual que é a faixa etária que mais te procura? Olha, mais me procura entre, digamos, 16 a 23, 24 anos, mais ou menos. Tá? Mas até tem aqui no YouTube, tem um aplicativo aqui que ele ranqueia de acordo com a conta da pessoa no YouTube, né? E aí tem aqui uma organização direitinho das faixas etárias aqui. Eu posso até dar uma olhada aqui. Mas é uma porcentagem bem dividida, assim. Eu já dei consultoria para um senhor de 60 anos que tinha recém se divorciado, assim. E ele não estava entendendo mais nada como é que funcionava. Como é que é esse tal de Tinder? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então eu ensino bastante essas questões assim de aplicativos, de relacionamento, qual é a melhor forma de puxar conversa com a garota pela internet. Tem um curso teu para isso, ou não? Tenho também, de montar perfil nas redes sociais. Quantos cursos tu tem, Rafa? Cara, eu tenho Aluno Alfa, Assunto Infinito, Manual do Encontro Íntimo, que é para o cara... primeiro encontro ou primeiros encontros. Tem o Endgame, que é uma parceria minha com um coach americano, que ele chega na mulherada na balada e eu analiso as abordagens dele e monta, essa aqui foi uma abordagem situacional, essa aqui foi uma abordagem direta, essa aqui foi uma abordagem indireta. Então ele mostra na prática e eu passo a teoria por trás da prática dele, entendeu? Tem o Jogo do Texto, que é um aplicativo, que daí Jogo do Texto é um aplicativo de você montar perfil nas redes sociais, você puxar conversa pela internet, sabe? Então tem alguns aí. E eu tenho livro também. Eu tenho o livro Aluno Irresistível, que são as minhas histórias na época da escola. Tem essas histórias que eu falei. E com essas dicas de como o cara socializar na escola, sabe? Interagir, fazer amizades, essas coisas assim. Nunca entraram em contato contigo para fazer uma série, fazer alguma coisa? Ainda assim, não, aí ó. Muito legal, cara. Uma dica aí, ó. Pessoal. Aqui, ó. Tem aqui o público aqui, ó. Deixa eu ver. Agora eu não sei onde que eu encontro isso aqui, mas... Envolvimento, eu acho que é aqui. A minha impressão é que o teu público era mais velho.
Hã? De A minha 13... impressão era Não. que o público dele era mais velho. Não, então, a minha impressão, quando eu olhei, é que era um público totalmente adolescente. Ó, Não, eu tinha a impressão que o nicho era grande, poderia ter um pouco mais específico ali para de repente. aham. Por quê? Porque o adolescente, cara, envolve N Sabe o que características de acontece? personalidade. É porque o interesse do homem, ele vai evoluindo. Vou dar um exemplo para vocês. Cara, quando vocês tinham 14, 15, 16 anos, vocês queriam ganhar dinheiro? Cara, eu não queria ganhar nem dinheiro. pensava Nem nisso. pensava nisso. Eu queria pegar a menina na minha sala. E depois, aí entra a questão financeira. Aí depois entra a questão do corpo. Sim. Sabe? Então, os interesses, eles vão meio que dividindo, assim. No começo, o cara só quer saber de pegar mulher. Por isso que a gente tem essa impressão, assim. Porque a gente tem a impressão baseada também nas nossas experiências. Aqui os dados, ó. 8,7% de 13 a 17 anos. 50,9% de 18 a 24. 22%, 23% praticamente, de 25 a 34 anos. 11% de 35 a 44 anos. E uns 6% aqui acima de 45 anos. Bem interessante. E tá, tu Uns falou. 11% aí. Tem uma frase tua que eu achei sensacional, né? Que tu falou, tu é casado, né? E aí o pessoal às vezes vem te indagar isso, né? E aí tu usou uma frase que eu achei sensacional. Treinador não joga. Treinador mas não joga. Mas é porque a galera fica nessa de, tu nem bota em prática o que eu ensino. Porra, eu ensino isso há 10 anos. Eu tenho mais de, só o meu curso mais vendido, eu tenho mais de 8.500 alunos nesse curso específico. 98% de aprovação tem o meu curso. Porque assim, o cara compra o meu curso. Se ele não gostar, ele clica num botão lá, ele pega o dinheiro de volta. Tem um prazo, né? Ele pede o dinheiro de volta. 98% diz é o NPS. Ou não. O 98 pessoal avalia ali. 98% é a pessoa que fica com o curso. Ah. Eu considero isso aprovação, porque os Sim. 2% pede o dinheiro de volta. E então, assim, e vários depoimentos positivos. Cara, eu tenho uma pasta do Drive que eu tenho mais de 2.000 depoimentos positivos. Aqui no meu celular, se eu abrir aqui a minha galeria, cara, tem acho que umas 300 fotos aqui de depoimento. 223, porque eu não atualizo ela o tempo todo, ó. Mas isso aqui é tudo depoimento de aluno, ó. Se eu abrir qualquer um desses, ó, cara com mulher bonita aqui dizendo, ó, namorei, comecei a namorar, tal, graças a tuas Cara dicas. feio com mulher bonita. Mas é isso aí. Mas cara, muito interessante, né? A gente, como o Thiago falou, às vezes a gente acha que é tudo no empírico, né? Que nada é estudado, nada é... E a gente pega e vê um cara que está especialista falando super bem sobre o assunto e podendo dar direções para várias pessoas, né, cara? Salvando vidas, né? Porque tem muita gente que tem tudo, né? Na vida, às vezes o cara Sim. tem um bom trabalho, às vezes o cara tem amigos, o cara tem saúde e às vezes o que falta é, às vezes, o cara conseguir estar achando alguém para ter um relacionamento ou desenvolver melhor esse A gente lado precisa do social, né? A gente amoroso, precisa tá se relacionando, né? E o que tu tá ensinando, eu tô assim, eu tô admirado mesmo. Tu ganhou, a gente já tinha um respeito Ganhou o um coração pelo dele. outro, mas, eu tô fascinado por isso, cara. Porque tu pode levar, o cara que ele vai aprender isso lá no teu curso, ele vai levar isso para outros âmbitos da vida dele. Pro cara, trabalho, pra tudo. Ontem eu recebi uma mensagem de um... Eu não sei qual que é o cargo nele, mas ele tem um cargo de chefia no exército, cara. E ele queria comprar o meu curso, não para relacionado à sedução, mas para aprender coisas relacionadas à liderança, como ele tratar melhor os subordinados dele, porque falaram que em determinados momentos ele passa do ponto, tal. Ele quer ser respeitado, mas sem perder a postura ali de líder, sabe? Já teve vereador vereador ou político que comprou meu curso para melhor comunicação. Tem pessoas que já me disseram que passaram entrevista de emprego, melhoraram o relacionamento com os familiares, melhoraram a questão da amizade, que é um dos focos do curso também, da escola ali, é o cara fazer mais amizades. Então, às vezes, o cara passa de um completo tímido, assim, para um cara que vai socializar com todo mundo na escola, assim, sabe? Porque eu gosto de... Tem um cara que
no começo eu ia falar, tem um livro do Mark Manson, que é o mesmo autor de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É um best-seller bem famoso. Antes de ser um escritor renomado que ele é hoje, ele foi instrutor de PUA. Ele ensinou sedução na juventude dele. E ele tem um trecho do livro dele que ele fala um pouco sobre essa parada da timidez. E ele descreve a timidez, e aí tu que é tímido vai poder ver se tem um pouco de relação isso ou não. Ele usa a palavra carência, só que não é a tradução bem literal, ele usa um termo em inglês que significa carência. Que o tímido, o que é? Ele tem uma preocupação com o que os outros vão pensar, por isso que ele não age, porque ele está sempre preocupado com o que os outros vão pensar. E aí tem umas aulas no meu curso que eu falo assim, pô, a gente se preocupa constantemente com o que os outros vão pensar, isso é normal? O tímido ele se preocupa um pouco mais, porque ele acha que ele é o centro das atenções, ele acha que qualquer movimento que ele fizer pode ser errado, as pessoas vão olhar para ele e vão julgar, sabe? E aí eu trago estudos científicos que rebatem isso, sabe? Estudos científicos do tipo, fizeram uma pesquisa uma vez, que é assim, ó, um cara conversando com uma mulher, o cara pedindo informação para uma mulher na rua. Aí nisso passam os caras carregando uma porta no meio. Eu já vi. E aí aí troca a pessoa que tá pedindo informação pra mulher. A pessoa ela nem percebe que trocou. Então assim, ó, às vezes a gente tá preocupado, sabe, com o que o outro vai pensar e o outro não tá nem prestando atenção, sabe por quê? Porque todo mundo tem essa preocupação de que estão olhando pra mim. Cara, eu detesto ser o centro das atenções, detesto. Porra, pra mim é triste, assim, sabe? Acho que é da timidez, assim, é exatamente isso daí. Porra, que eu dar uma vacilada aqui, tem nego olhando, vão rir. Puta, que chato. Cara, mas eu digo assim, às vezes se alguém ri de ti, cara, 2 minutos depois ela já esqueceu. E às vezes tu tá perdendo uma oportunidade por não agir, com medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, o autor do livro, ele descreve isso como carência, por quê? Porque teoricamente tu tá se importando mais com a opinião dos outros do que com a tua própria vontade de agir. Então assim, tu ser tímido tudo bem, agora tu deixar de agir numa coisa que tu quer fazer por causa do que os outros vão pensar, aí já é... Mas é difícil tu conseguir ligar isso daí, tá? É difícil. Tu sempre tá pensando no que os outros vão pensar primeiro, pra depois saber se tu vai agir ou não. Tu tem faz um pacote, o Danilo já que tá querendo fazer um pix, né, Danilo? Não, eu vou... Não, espera aí. Porra. Ó, chegaram perguntas no chat aqui, tá? Eu vou fazer uma pro Rafael, e uma das perguntas é a seguinte. Oi, meninos. Se o Danilo curtir mulheres fortinhas, eu tiro toda a timidez dele. Deb, tá? Porra, que é isso, hein? As dicas já estão funcionando agora aqui só. Eu fico vermelho aí. Tu me quebra. Os caras não estão ajudando a timidez do amigo aí, né? Daí os caras estão me outra sacaneando pergunta aí. aqui, ó. Você acha que as mulheres estão mais na defensiva por causa do apelo feminista? Foi a pergunta do Fabrício. Então, eu acho que assim, ó, existe hoje uma polaridade muito grande. Realmente tá... Como eu falei, não tem os canais de YouTube lá que falam mal de mulher, daí tem as feministas. Eu acho que assim, ó, essa questão das mulheres feministas perdeu um pouco de força ultimamente. Eu via isso antigamente muito mais forte. Não que as feministas não estão fortes, mas é porque eu via mais reclamações a respeito disso. Eu acho assim, que o cara, se ele souber como agir, e se ele agir de maneira respeitosa, ele não vai ter problema com isso. Eu vejo que hoje os homens reclamam, né, porque eu tenho medo de abordar uma garota porque vai ser acusado de assédio. Cara, se você tá com essa preocupação, provavelmente você tá agindo de alguma forma errada. Por exemplo, eu fui na festa do bar, conversei com 70 mulheres e não fui acusado de assédio em nenhum momento, sabe? Eu acho que assim, o cara tem que saber como fazer. E o cara tem que saber como agir se der problema também. Que daí entra na resolução de conflito, no problema. Peraí, eu não fiz nada de errado, que história é essa? Sabe? E se impor ali também e saber como agir nessa situação. Eu não vejo isso como um grande problema para os relacionamentos assim. Eu vejo que existem hoje problemas muito maiores que podem ser resolvidos ou diluídos quando você tem acesso ao conhecimento. Uma outra pergunta aqui, Rafa. Vocês acham que os homens travam mais quando a mulher dá em cima? Pergunta da Claudinha. Eu acho que sim. O que tu acha? Porra! Tá de sacanagem. Trava completamente. Mas é bom. Eu prefiro, tá? Eu prefiro que ela venha do que eu ir. Porque pra ir é...
Calma, seus problemas acabaram. Agora eu vou fazer o curso, agora eu acho que eu consigo. Pra cima. Não, mas tem uma rapaziada que se acha o sedutorzão, mas quando a mulherada vem em cima, o cara fica sem saber como agir. E é justamente isso. Tem um quadro no meu canal que eu ensino a galera a fazer o seguinte: como você responderia ou como você reagiria. Daí eu boto, por exemplo, um vídeo de uma menina dançando e olhando pro cara. Como você reagiria? Você ia dar em cima dela? Você ia fazer alguma coisa? Você ia ficar na sua? Você ia esperar ela vir? Porque assim, cara, às vezes a mulher tá olhando pra ti, tá olhando pra ti, tá olhando pra ti, mas ela tá olhando pro outro cara também. Sim. E se você não for, outro cara vai. E aí quem vai perder a chance é você. Então, eu ensino muito essa galera de como reagir nessas situações assim. Pô, eu antes de ir pra cima, que é bem difícil acontecer, porra, eu penso em todas as possibilidades que pode acontecer, entendeu? Eu fico Esse é lá o problema. imaginando de tudo que pode acontecer. Mas o Até problema eu é mesmo que tiro O problema o meu é que tu ímpeto só de... deve estar pensando em coisas que não vão dar certo. É, óbvio. Né? Porra, eu vou aqui, ela vai falar isso, eu não vai querer, enfim. Por isso né? que, olha só, e o nome disso, que Postura, né? esse momento triste que tu Meu Deus do vive, céu. o nome disso no conhecimento da sedução assim, é ansiedade de aproximação, que eles falam. Ansiedade de aproximação. Vou te dar uma dica. Tem uma estratégia que os caras falam que é a regra dos 3 segundos. Por exemplo, tu tá aqui, olhou pra uma menina, a menina tá te olhando. Vai emitir algum sinal de interesse, assim, por exemplo, um sorrisinho, assim, sabe? Mão no Tipo assim, cabelo. tu mão no cabelo. Não, mas tu fazer um sinal pra ela, assim, por exemplo, tu olhou pra ela, tá te olhando, tu vai... Já vi que tu tá me olhando, beleza. Daí tu faz o seguinte, olha de novo pra ver, pra confirmar. Confirmou, regra dos 3 segundos. 1, 2, 3, Não vai em pensa. direção a ela e não pensa, vai, sabe? Porque, cara, tu vai parar com essa procrastinação mental de ficar pensando que, cara, se o cara ficar pensando, realmente... Pelo Isso Danilo eu- vai ser 2... 1.1, 1.2, 1.3. É melhor não ir. Porque eu acho que assim, o grande medo de todas as pessoas, tu já comentou sobre isso, é o famoso não, né, cara? Aham. As pessoas não sabem lidar primeiro porque não sabem o momento, como tu explicou, mas às vezes o cara vai pra night e na primeira situação que o cara tenta dar em cima e acontece o não, cara, para algumas pessoas é muito frustrante, né? A pessoa parece que acabou a noite ali, enquanto tem outros, cara, que o cara toma o não aqui, o cara já, sabe? Então, é engraçado isso. E isso aí, cara, eu vejo assim, ó. Só vai tomar o não se tu tentar alguma Sim. coisa antes da hora também. Se tu chegar ali de boa, com uma abordagem indireta ali, de trocar ideia e tal, pô, eu vi que tu tava me olhando. Tipo assim, ó, tem uma abordagem dessas quando a garota tá te olhando. Pô, você é um cara bonito. Você deve receber muitos olhares Thiago das também mulheres. acha, né, Thiago? Tu também acha, né? Eu vou falar nos bastidores, ó, tá bom. Tu deve receber muitos olhares das mulheres assim. Então, de repente, chegar e falar assim, ó, pô, a gente vai ficar só flertando à distância ou a gente vai se conhecer? Sabe? É uma forma de você abordar. Sim, com Ou certeza. então tem uma abordagem que eu ensino para os caras tímidos, que é pegar assim, ó, oi, tudo bem? Eu vim aqui te conhecer antes que ela volte. Ela? Ela quem? A minha timidez? Sabe? Porra, Aí tu claro, brinca com essa... claro. Anota aí, essa nossa, daí, daí Danilo. tá. Anota essa Cadê daí. o Não precisa, ó. Eu vou dar o assunto infinito pra ele, tá? Depois só me manda o e-mail dele, Boa, vou liberar o boa. acesso pra ele lá, dar uma Boa, olhada. é. Mas tem que assistir, hein? Eu tenho uns Claro, caras que pô. compram meu curso e não assistem. Aí depois fica reclamando. Tem que assistir. Não, Mas eu vou. com certeza. Principalmente agora. Eu vou fazer. Mas, cara, sabe o que é legal também disso aí que tu tá falando? Porque todo mundo tem esse momento de que o cérebro te atrapalha, sabe? E tudo isso. Pô, no esporte lá, às vezes não vai jogar e tu não pensa assim, pô, de repente eu vou sacar errado, alguma coisa assim no futevôlei, pô. Mesma coisa. E aí não acontece, cara, tu vai e saca na rede, sabe? Porque às vezes tu mentalizou aquilo e aquilo deu errado. Tem um cara que eu vi, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um cara da palestra, da podcast, apresenta palestra e tudo. E ele ensinou uma vez, sabe como que sabe aqueles esqui na neve? Esqui na neve assim? Ele falou que sabe como aqueles caras não batem nas árvores? Não focando, não olhando para as árvores. Eles focam só no caminho. Porque se tu ficar focando numa árvore, tu vai focar nessa árvore, nessa, daqui a pouco vai vir uma na tua cara e te acertou Sim. no meio, entendeu? Então tu tem que focar no caminho para tu não bater nas árvores.
Tu não pode focar em desviar das árvores. Sim. Quando a gente mentaliza os problemas, a gente tá focando nos problemas. E aí vai vir outro problema e outro problema. Ah, ela deve ser casada. Ah, ela deve ser chata. Ah, ela deve estar acompanhada. Ah, ela tá se divertindo muito sem mim. Cara, tu vai criando um problema após o outro e isso aí é a pior coisa. Na festa do barco, teve um momento que eu meio que travei assim. Por quê? Cara, tinha tinha atrizes nessa festa, tinha participante de reality show, tinha modelo internacional e tinha uma mina que ela conversava com todo mundo. Então eu deduzi que ela era a famosinha da parada. E eu tenho pensando, como é que eu vou conversar com essa menina? E aí eu abri o aplicativo de relacionamento que eu tava divulgando e a primeira pessoa que deu match comigo foi ela. Eu falei, eu vou usar essa abordagem aqui. Oh, que engraçado. Baixei o aplicativo agora e te encontrei já, não sei o que. Usar essa abordagem com ela, só que eu fiquei assim... Cara, ela tá conversando com todo mundo ali, ela tá curtindo a vibe dela, um desconhecido chegar nela assim, não sei se é legal, não sei se é legal. Fiquei um tempo assim, pensando, não, acho que eu vou adaptar melhor, vou pensar numa abordagem diferente. Pô, mas é muito coincidência, cara, ter aparecido ela no meu aplicativo. Eu fiquei mentalizando isso, sabe? Cara, falei assim, porra, vou lá, foda-se. Fui conversar com ela. Cheio de inseguranças e meu cérebro me sabotando. Foi a mina mais gente boa que eu conversei da parada. Tudo bem, cara? Todas as inseguranças que foram à toa, velho. Eu fiquei sofrendo durante aqueles minutos ali por nada. A mina foi altamente receptiva, foi muito gente boa. Me apresentou um monte de amiga dela, falou do meu trabalho para as amigas dela e tal. E eu tava ali todo, tá ligado? Então a gente tem que testar, velho, porque assim, ó, é uma coisa que eu ensino, cara, assim, ó, e até que foi a história que eu comecei a jogar futevôlei. Eu não sei se você sabe como foi que eu comecei a jogar futevôlei. Eu sempre quis jogar futevôlei. Eu já jogava fute-mesa, futebol, sabe? Mas eu sempre quis jogar futevôlei. E eu fui gravar um vídeo sobre como fazer amizades. E eu peguei uma bola de vôlei e fui nas quadras da Beira-Mar jogar. E aí joguei com uma galera ali, fiz amizade, aí comprei água, pá, troquei uma ideia com a galera. E o meu filmmaker escondido filmando tudo, né? E aí, do nada, tipo, começou a jogar um futevôlei misto ali do lado. E aí eu peguei e sentei do ladinho, fiquei olhando. Aí os caras fizeram uma jogada boa. Eu, pô, que massa, não sei o quê. E aí, quer jogar, gurizão? Eu disse, pô, cara, não sei jogar. Nunca joguei, jogo futebol e tal, tal, tal. Não, vem aí, acho que é de boa. Não sei se tu conhece a Lari. Sei quem Uma que é. loirinha, Sim, uma loirinha. Ela tá sempre em dupla com a Letícia. Elas são patrocinadas pela Mormai, eu acho. Mormai, isso mesmo. Isso. Então, daí fiz dupla com ela. Ela foi a primeira pessoa que eu joguei futevôlei. Joguei horrivelmente, óbvio. Mas, pô, me apaixonei pelo esporte. E aí, naquele dia que eu conheci ela, olha só, o que eu ensino, fazer amizades, interagir, socializar. Aí eu falei pra ela assim, pô, deixa eu te falar, a gente tá filmando aqui. Ela disse, que massa! Me manda o vídeo depois pra eu ver a gente jogando. Ela, não, te mando, então me manda teu Instagram. Eu peguei o Instagram dela, fiquei amigo dela, assim, troquei ideia com ela. Aí, depois, ela ficou e falou assim, pô, cara, tu gosta de futevôlei? O Rafinha, o professor da aula, tal, vai lá fazer aula com ele. Aí comecei a fazer aula com o Rafinha, fiz 2 meses de aula com o Rafinha, fui jogar o torneio de iniciantes do Rafinha misto e fui campeão no torneio que eu joguei. Então, só vivi uma experiência memorável que, pô, ser campeão é legal, ganhar um troféuzinho, fazer uma moralzinha, porque lá no começo eu fiz uma amizade onde não... Então, assim, às vezes é uma coisa que você faz que lá na frente vai desencadear numa parada muito maior, sabe? Por isso que, cara, tem que dar o primeiro passo, senão você vai ficar sempre na mesma. Sim. Agora tu falou, né, sobre as feministas e eu queria saber se tu tu falou dos haters, né? Porque às vezes o pessoal leva, principalmente o público feminino vai levar muito pra esse lado, né? Fica ensinando a pegar a mulher. Uhum. Como é que... Cara, eu tenho alguns haters, né? Inclusive teve uma essa semana que foi genial, velho. Eu adoro discutir com haters, porque eu acho que melhora o meu poder de argumentação. E, cara, é uma diversão, uma terapia pra mim, assim, ó. Aí umas pessoas, pô, cara, para de dar moral pra isso. Eu disse assim, não, cara, mas eu gosto, por que tu tá querendo tirar minha diversão? Essa semana, cara, foi muito engraçado. Um hater meu, ele me chamou de testa sedutor. Ele me chamou de textudo. Só que aquilo me chamou a atenção, tá ligado? Daí eu peguei, isso foi no YouTube. Daí no YouTube não aparece foto, não aparece nada, mas daí tinha o nome dele.
Aí eu peguei o nome dele e fui. E alguma coisa me dizia. Eu fui no Instagram, cara, dele. E na testa dele cabia 3 meninas. É um trauma dele, pô. Cara, Sim, com é certeza. isso. Sabe? Daí eu, porra, velho, meu, beleza, velho, mas só pra te explicar, Sim, cara, sim. tipo, lá, aí, cara, pô, depois eu fiquei amigo do cara e a gente viu que a gente tinha várias coisas em comum. O cara falou assim, pô, não achei que tu era tão gente boa assim, tá ligado? Então, assim, os caras não têm o que falar de mim, velho. Vai falar o quê? Pô, o meu estudo é baseado em conceito de psicologia, em coisas que eu estudo, que eu leio, sabe? Cara, vai reclamar. Hoje, o que as mulheres mais reclamam de homem que não sabe chegar, homem que não sabe conversar, homem que não tem inteligência emocional, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Porra, tá todo mundo reclamando de relacionamento, todo mundo reclamando de ser tímido, de ser inseguro, de ser traumatizado, de isso, daquilo. E vão reclamar de quem tá ensinando. Então, assim, cara, beleza, mas me dá alguma coisa. Ó, eu ensinei alguma coisa de errado. E, cara, mulherada me adora, velho. Era essa a minha dúvida, se os haters eram um público masculino ou se eram feminino. Geralmente, meus maiores haters são os caras que já desistiram por conta de alguma frustração e eles acham que o que eu ensino não funciona, é besteira. Mesmo eu tendo 2.000 depoimentos positivos de alunos, mesmo eu tendo aceitação do público, mesmo eu tendo alunos de todas as condições, baixo, alto, magro, feio, gordo, pobre, rico, tudo, os caras acham que não. Eles acham que eles se amparam nos conceitos de hipergamia feminina, que mulher só quer os caras mais bonitos e mais altos e mais ricos e que tal, e que não dá certo isso que tu ensina. A mulherada, pô, eu fiz o meu pedido de casamento na palestra que eu fiz no Allianz Parque, no final dela eu fiz o pedido de casamento da minha esposa, né? E, cara, só ali eu ganhei umas 4, 5 mil seguidoras, assim, porque elas se encantam com essa parada, Claro, né? claro. Então, mas tem uma mulherada que concorda comigo, várias mulheres. Eu sei que o meu Instagram não é focado para mulheres, então não tem muito público feminino, mas as mulheres que conhecem o meu trabalho, Aham. elas gostam. Legal. E o que é uma prova que dá certo, né? Mulherada tá provando aí, Claro. o cara tem que ouvir. Mais uma pergunta só, eu acho que faz sentido. A gente estava falando sobre as pessoas que às vezes têm medo de estar se Aham. aproximando, chegando nas mulheres. Quando já tem algum envolvimento emocional, dificulta demais, né? Para Sim. tomar esse não, né? Aham. Porque como a gente falou, pô, às vezes o cara já gosta da menina faz tempo, já observa ela faz tempo, acaba sendo completamente diferente do cara que não tem desprendimento nenhum, né? O cara vai lá, fala, vai para cá, vai para lá, toma não e não faz diferença nenhuma, né? Quer ver a diferença? Que aí o cara se trava mais, isso que eu estou querendo falar. Parece que às vezes até o cara que é solto, né? E acho que essa é a pergunta que eu queria fazer. O cara que normalmente é solto com todas as mulheres, quando tem uma que às vezes é o cara que ele gosta, às vezes o cara não consegue se soltar e desempenhar tão bem como ele desempenha com outras, assim, né? E olha só uma mentalidade bacana de você adotar, até para ti que é mais tímido, adota, porque, cara, pra mim isso aí foi... Quando eu escutei, quem eu ouvi falando isso pela primeira vez foi o Max, da Real Social Dynamics. Era uma empresa que ensinava esses conceitos lá nos Estados Unidos. Ele fala sobre o medo. O que é o medo? O medo é o teu radar de oportunidades. Se eu tivesse aqui, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei numa palestra, que já vi até outras pessoas usando esse mesmo exemplo que eu dou na palestra aqui em outros podcasts. Mas assim, ó, vamos supor aqui que eu tô com meu celular na mão e uma bolinha de papel. Qual que eu vou ter medo de deixar cair no chão? Com certeza o meu celular, porque se ele quebrar, vai me trazer muito mais problemas financeiros e contatos que tá ali, tal, do que a bolinha de papel cair no chão. Por que eu tenho mais medo de deixar o celular cair? Porque é mais importante para mim. Então, sempre que eu tiver com medo de alguma coisa, significa que aquilo é importante para mim. Então, o medo é o teu radar de oportunidades e de coisas importantes para você, sabe? Então, assim, às vezes o cara é tímido, mas às vezes tu não tem vergonha de pedir, de comprar pão na padaria. Por exemplo, falar com a moça da padaria, eu quero 3 pães doce. Ah, não tenho. Por quê? Porque aquilo ali não importa tanto, não é tão importante para você. Agora, tu tem medo de conversar com uma menina que você tá afim, porque aquilo é mais importante pra você. Então, redefine o teu medo. O teu medo tá te avisando que aquilo vale a pena. E se aquilo vale a pena é porque tem uma recompensa ali atrás. Sim. E aí, cara, daí tu tem que ir atrás da recompensa. Porque se tu não for atrás da recompensa, tu vai botar a cabeça em um travesseiro à noite e vai se arrepender. E aí, tem que mentalizar isso também. O quanto tu vai sofrer
por não ter tomado aquela atitude, o quanto tu vai se arrepender. Mais vale você sentir aquela angústia ali, os 5 segundos que demora do caminho até você ir conversar com ela e passar por aquilo, ou o arrependimento que vai durar 2, 3 dias, 4 dias, 1 mês de não ter ido conversar com aquela menina que você estava afim. Cara, isso aí muda jogo, velho. Cara, dá exemplo que tu acha que de homens e mulheres que tu acha que são sedutores, assim, no sentido de que, assim, pessoas famosas, pessoas que tu fala assim, puta, cara, aquele ali tem todas as características de um cara que, né? A gente sempre lembra muito, aí, personagens históricos, assim, tu pensa no Dom Juan, Casanova, mulheres, tu pensa a Cleópatra, foi extremamente sedutora, porque era uma mulher que fisicamente não era bonita, né? Mas era, cara, ela seduzia os homens assim, impressionante. Tu sabe que tem um livro do Robert Greene que ele fala que a Cleópatra foi uma das inventoras da sedução. Porque lá naquela época, mulheres não tinham poder de nada. Mulheres não podiam nada. Tipo, elas não tinham direito a nada. E a Cleópatra, cara, ela conquistou 2 imperadores romanos, que eram os homens mais poderosos da época. Primeiro um, daí morreu, daí conquistou outro. E ela usava muitos artifícios de persuasão. E até mesmo, cara, o que a mulherada hoje em dia usa maquiagem, ela que desenvolveu aquilo na época. Porque na época a única coisa que os homens respeitavam eram os deuses. E por isso ela usava maquiagens, para ela se parecer, para ela se assemelhar e ficar o mais parecida possível com os deuses. Daí quando os homens viam ela entrando lá naqueles palácios, toda ornamentada, toda cheia de maquiagem e coisa, eles pensavam, aquilo não é uma mulher normal, porque a mulher normal é essas que a gente vê por aqui, aquilo é uma deusa. Sim. E aí eles começavam a respeitar ela. Então ela já usou o poder da influência e da popularidade antigamente para conquistar as pessoas. Tem outras rainhas vikings também que faziam isso. Então assim, Cleópatra tem... A Marilyn Monroe, eu falo, puxa, para mim, eu comentei com a minha esposa até um dia desse, para mim, tu olhava para ela, cara, era muito sensual, né? A maneira com que ela... Parecia que ela seduzia na maneira com que ela caminhava, no olhar dela, né? E a Marilyn, ela tinha um estilo de sedução mais inocente, sabe? Que despertava desejo nos homens. Por exemplo, aquela famosa cena da sainha subindo e ela baixando assim, ai meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Aquilo ali ativava o desejo nos homens porque achavam que aquilo não era proposital. Eu vi um vídeo, eu não vou saber agora, mas é de uma mulher e ela compara a Marilyn, o estilo de sedução da Marilyn com o mesmo estilo de sedução da Juliana Bond. Não sei se vocês estão ligados quem é. É uma que se faz de inocente, que se faz de... Ela se faz até meio de burrinha no Instagram. Sim. Do tipo, a galera pergunta pra ela, você gosta de salsichão? Ela, eu adoro salsichão, mas eu não gosto... Sabe? Então ela faz aquilo ali justamente pra ganhar seguidores e pra fazer isso aí. Mas é uma puta estratégia, de burra ela não tem nada. Entendeu? Aquilo ali é pura estratégia de sedução usada pro business dela. Sim. Entendeu? E tem homens que fazem isso também. Por exemplo, Evan McGregor, o lutador, ele tem um estilo de arrogância que associa com o carisma dele justamente para causar essa emoção. E, cara, a gente não falou disso aqui. A gente falou na parte do elemento V lá de ativar as emoções. Eu acho que é isso, cara. É você fazer as coisas que ativam as emoções das pessoas, sabe? Porque que às vezes é aquele cara que é bonzinho, aquele cara que é generoso, aquele cara que faz tudo direitinho, não consegue nenhuma mulher. Porque não tá ativando as emoções. Não tem problema você ser bonzinho. Eu não tô dizendo que você tem que ser malvado. Eu tô dizendo que você tem que ativar emoções de alguma forma. Você pode ser bonzinho, 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 mas se aquela mulher não for recíproca, você sai fora. Você vai ativar a emoção nela de perda. E aí talvez ela venha atrás, sabe? Agora o cara que é bonzinho, 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 ela senta em cima do cara, faz tudo que o cara quer, faz o que ela quer e o cara não... Aí não consegue nada, entendeu? Então... Por isso que muitos falam que, não gosto desse joguinho, mas não sabem fazer o jogo, assim, né? No sentido de... O jogo, queira ou não, ele vai ser necessário de alguma forma, em alguma intensidade, sabe? A pessoa, ela não entende porque não tá no nível de consciência dela que, às vezes, não jogar também é um jogo. Sim. E é o que eu falo, cara, não adianta você odiar os jogadores.
as regras do jogo que você pode não concordar, mas às vezes é o que você vai... são as regras que vai definir, não adianta. Tipo, não adianta tu não gostar das regras, elas estão definidas e sempre foi assim e muda de acordo com a cultura e com a época, mas é o jeito. Tá seduzido, né? Não, eu tô encantado. Apaixonado, cara. Ele tá aqui, cara, com o olho, o público não tá conseguindo Não, ver. Olha pro público, por favor. Não, é porque o produto dele é direcionado a essa questão, o nome Nerd Sedutor, cara, mas tu leva isso para diversos âmbitos da tua vida, cara. Isso é fantástico, é incrível, cara. E aí ver que ele estudou isso tudo, cara. Investiu, né? Como ele falou, foi tempo, dinheiro, para poder se aprimorar, para poder entregar um trabalho legal, ajudar, como a gente falou, as pessoas que passam por esse problema. E aí o que querem melhorar, às vezes, não é só quem não sabe, é quem queira melhorar também o que já faz, né? Não, e aí eu tô aqui, tirou essa barreira, porque eu tinha o preconceito, como eu te falei, em relação a isso, sabe? Quando a gente falou sobre isso, eu digo, não, mas como assim? O cara tá ganhando. O cara nunca tentou me seduzir no futebol, agora vem com esse papo de... Não, é impressionante. Não, e sabe o que eu falei esses dias, cara? Falei esses dias uma coisa no meu canal que foi do futebol e uma coisa que eu usei. A gente tava perdendo uma partida de 5-1. 5-1 futebol. E aí, num determinado momento, rolou um lance duvidoso daqueles que um time diz que é pênalti, outro diz que não é pênalti. E tinha um gurizão de 16 anos que tava acabando com o jogo. Ele tava acabando com o jogo. Daí eu peguei e olhei aquilo como uma oportunidade, peguei e falei assim, ó, pô, vocês não vão dar 5-1, vocês não vão dar esse pênalti aí? Vocês estão com medo de perder mesmo, eu falei, né? Eu desafiei. Aí o gurizão disse, como assim perder? Perder pra ti, tá 5-1. Assim, ó, o dia que eu tiver desse lado da quadra aqui, vocês têm que tomar cuidado. Pode estar 10-0 pra vocês. Eu tô aqui, é bom ficar ligado. Pode, não foi pênalti não, bota a bola, vamos pro jogo. Tipo assim, ó, eles não iam dar pênalti mesmo, então eu preferi provocar. E comecei... Provocada. Tipo, falei assim, ó, o dia que eu tiver aqui desse lado, vocês não vêm com esse papinho de tá ganho não, tá? Falta o quê? Falta meia hora? Se eu não virar esse jogo aqui, eu mudo meu nome. Cara, 5-2, 5-3, 5-4. Aí eu... Vocês agora vocês estão com medo, né? Agora pode admitir que vocês estão com medo, né? Aí eu... 5-5, 6-5, viramos no final. Cara, eu acabei com os caras na resenha, que depois eu te mostro. Acabei com os caras na resenha. Eu falei, ó, o dia que eu tiver desse lado da quadra aqui, entrei no... Cara, o guri, depois que eu falei isso aí, o guri disse, tu não vai fazer nenhum gol. Eu fiz desses... Tava 5-1, foi desses mais 5 gols, eu fiz 3. E ele tinha falado que eu não ia fazer mais nenhum. O cara parou de jogar pra me marcar, pra não deixar eu fazer gol. E era ele que tava acabando com o jogo pros caras. Sim. Então ele saiu da criação pra me marcar, não conseguiu. E eu fiz os gols e ele não ajudou o time dele, cara, viramos o jogo. Deixou de fazer o que faz melhor pra tentar fazer uma outra função e não... E aí o que eu falei, cara, entrei na cabeça dele, aluguei um apartamento na cabeça dele. E aí o cara não conseguiu mais jogar e os outros começaram a ficar putos, começaram a cobrar ele ficou mais puto ainda, tal. Ganhei o jogo. Tô jogando futebol com ele, porque é minha dupla. Ele faz assim, ó. Carrega, ele faz assim, ó. Cara, beleza, só não erra o saque. Pronto. É só ele falar, não erra o saque. Acabou. Ou vai pra fora ou vai na rede. Eu não errei um saque. Se ele falar assim, ó, só não erra o saque, só coloca do outro lado. É na rede ou pra fora. Ele entra na minha cabeça, cara. Eu ativo, é o poder do hábito, né? Já leu o livro também? Sim. Eu ativo um gatilho ali que eu falo pra ele, não erra, ele... Mas ele sabe disso. Essa é a hora de errar o saque. Não, ele sabe, porque se ele não falar nada, continua como tá. Eu acerto. Mas se ele chega assim, ó, chegamos no jogo, não erra o saque, ponto. Porra, não é aquele erro do pressão. Saque assim, ó. É aquele erro do saque lá na lua. Sabe? Meteu a pressão, sair do jogo, que não o guri, pô. Mas acontece isso aí, cara. Rafa, cara, fala pra gente onde é então que o pessoal pode estar encontrando mais sobre o teu trabalho, além do Instagram, né? Se tem algum link, que eu não sei se depois a gente consegue estar deixando o link, né? Para as pessoas poderem entrar em contato, para quem quiser conhecer melhor. Né? O Danilo já ganhou um curso, é isso? Ganhou. Uma resenha fatia, infinita, né? Uma fatia do... É um acesso de um ano. É um acesso de um ano lá na plataforma, daí tem vários conteúdos lá, daí tem alguns extras. Se quiser comprar os extras, aí... Mais pra frente a gente... Um podcast Thiago, vai me dar de futuro. presente?
Os extras, Não, tu me dá de presente. não, se tu tem que vira. fazer Aí eu te por- falo se deu Não, certo ou não, pô. Tu tem que fazer por merecer. Tu tem que fazer. Ele tá te dando essa daí de lambuja. E aí nós vamos ver no dia a dia como é que tu tá se saindo. Não, e outra, e aí saindo daqui, o Rafa vai começar a seguir ele no Instagram. pra ver Vou ter que como dar uma ele olhada é nesse Instagram aí. ridículo no Instagram. Meu Ele Deus bota do céu, bolo de não faz fubá, que ele acabou de fazer. Pudim. Não, isso é legal. É legal de ver Pode, nos é. stories, não no feed. Não, foi no Stories. tá bom. Não foi no Ah, feed. tá. Não. Porque nos stories é legal, porque daí, às vezes, ó, vou te dar uma Cria dica. valor, né? Cria Vou te valor, dar uma né? dica, ó. Fez um jantar massa, só bota uma caixinha de pergunta daquelas e bota assim, ó, convidados as. Sim. E deixa ali. Quem tiver de olho em ti vai responder a tua caixinha de pergunta. Pô, mas tem várias que respondem, tá? Mesmo quando eu faço pudim, não vai me convidar pra comer o pudim. Eu nem isso. conheço, nunca vi na vida. É, Aí eu respondo. Isso "Pô, aí eu nunca chamo vi." de pescaria, meu amigo. Só faz aqui, ó. Pô, Só nunca- fica esperando nunca morder te vi a isso. resposta dele. Pessoal, mas é vamos tipo- ampliar mais uma horinha de programa aqui. Tá? Mas eu acho que é isso, pessoal, né? Não sei se o Thiago tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Não, tô. Não, agora foi o curso, né? Vou fazer o curso. As minhas redes sociais, eu tenho o meu maior conteúdo mais, digamos assim, mais técnico, eu passo no YouTube mesmo, no meu canal do YouTube Nerd Sedutor. Aí eu tenho o Instagram, que eu misturo um pouco, tu vê, né? Eu misturo um pouco meu lifestyle, meus futevôlei, minha resenha com meus amigos e dou algumas dicas também, comento algumas coisas da atualidade que estão acontecendo, que estão rolando, que eu vejo, situações, mais entretenimento relacionado ao meu assunto. Hoje eu postei um cara que, não sei se vocês viram no meu feed ali, o cara pagou R$1.000 pra para tomar um um amigo tiro, né? dele dar um tiro nele para ele tentar reconquistar a namorada dele, Meu porque Deus do céu. assim, pô, não era mais fácil ter comprado meu curso, pô. Tá louco. E aí tem o TikTok, que é uma parada também mais de entretenimento, tem Kawaii também, mas todos os meus treinamentos pagos estão no link da minha bio ali do meu Instagram. Então você vai abrir o meu Instagram Nerd Sedutor, lá vai ter um link e ele tem toda a descrição e todas as páginas com as informações dos meus treinamentos. Tanto para conversa online, para conversa pessoal, né, para sedução em si mesmo, analisando mais técnicas de abordagem assim, e também desenvolvimento social para época de escola e faculdade. Muitos pais me procuram por esse curso do aluno alfa para escola e faculdade, porque às vezes eu falo muito sobre bullying também, falo sobre como você se livrar disso, como você... Então muitos pais me procuram para os filhos, né? E é muito legal porque os pais mesmo falam assim, cara, é impressionante quanto meu filho evoluiu por causa do seu curso, aí ele começou a assistir e tal, mudou mesmo, começou a ter mais amigos, começou a sair mais de casa. É porque os pais também sofrem com essa parada dos filhos, assim. Então, às vezes, o pai mesmo que entra em contato comigo para comprar o curso pro filho, assim. Legal. Então, é isso. Então é isso, fechamos nosso primeiro Cito Diz podcast, fechamos muito bem. Rafa, cara, sem palavras para agradecer. Eu agradeço também tua o convite, presença. muito massa. Aprendemos conversar com muito. vocês. Aprendemos, teremos que adaptar, né, o nosso tipo de sedução, Sim, usar sim, com a nossa, sim. e seduzir em outras áreas da vida, mas tenho certeza que um amigo nosso aqui vai... Agora eu vou Vai deslanchar, né, Danilo? Vai deslanchar. Não, eu tô feliz demais, né, por ser o primeiro programa, né, e por ser o Rafa aqui, ter aceitado massa, o convite. E, cara, parabéns pelo teu trabalho, né? Tô realmente admirado, assim. E hoje a gente vê nas redes sociais, assim, a gente vê pessoas que são uma coisa nas redes sociais e são outras fora dela. Aham. E, cara, tu é isso aqui mesmo, aqui, ó. Então, eu tô muito feliz por você, parabenizo o teu trabalho, espero que tu tenha cada vez mais sucesso, Valeu. né? E, poxa, mais pra frente, quem sabe a gente faz outro programa. Obrigado por ter vindo, cara. Valeu, só chamar. Valeu, Rafa. E ver se Obrigado chama pro mesmo. futebol também. Vamos chamar. Joga, tu é direito ou esquerdo? Direito. Ó, já não joga comigo. Né? Eu sou direito também. Esquerdo, Não, o esquerdo. Thiago Vamos fazer o Thiago desafio, joga em então, qualquer aqui, uma. vamos Fazer o desafio. O ruim joga em qualquer uma. O Thiago joga em qualquer uma. Vamos ganhar deles, então? Não. Calma lá. Calma lá. Então, valeu. Valeu. galera. Valeu. É isso aí. Obrigado.